Eu vou começar assim. Eita, normal, não é vídeo. Tá valendo? Tá ouvindo? Tava valendo? Então pode deixar então, paz, família no barco. Tamo junto, irmão. Está no mais um No Barco Podcast. Queria, desde já, pedir um negócio pra você. Começar igual o mendigo. Curte e comenta alguma coisa aqui nesse episódio, porque eu não sei porquê. Por favor. Eu não sei porquê. Você vem aqui, você escuta a conversa e fica aí. É só um clique no botão, né? Pelo amor de Deus, não é possível. Isso ajuda demais. A inteligência do YouTube é você. Você fala assim, ó, esse conteúdo aqui é relevante. Aí você deixa lá um comentário, uma curtida, o YouTube entende isso e dispara para mais pessoas. Agora você vem aqui e não faz isso, os fãs, sei lá, da Anitta vai lá e comenta um monte de coisa e curte, e isso aí espalha pro mundo inteiro, e nós fica aqui, nessa peleja, mendigando uma curtida e um comentário. Labuta, né? Nessa labuta. Não é possível, velho. É isso aí. Mas muito obrigado, viu, pela sua audiência, por estar aqui. Permaneça no barco conosco, né, Joselto? Porque fora do bar? Não salvação não tem jeito, não tem jeito. E eu vou começar esse episódio aqui, assim, o mais rápido possível, sem enrolar vocês, porque o convidado marcou de chegar aqui 4 horas antes do que a gente tá aqui agora. Nada de novo. Nada de novo, né? E a gente tem que ir embora hoje também. A culpa é do Alan. É o Alan, tá vendo? A má influência. Deve ser coisa do carisma, né, velho? Deve estar lá na regra de vida. Atrase. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, quase que joga tudo no chão. Tudo certo. Aí, ó. Obrigado, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez no Barco Podcast. Ó, o Guilherme tá entre os nossos primeiros convidados aqui, hein? Exatamente. Acho que é o quê? Episódio 6 ou 7, ele tava bem no início, quando você Então tem veio. uma participação importante, né? É. Pra história do podcast. Foi bem lá. Se voltou, foi porque deu bom, gostou, né? Senão não tinha voltado. Ouvi acertar as contas. Ou reparar alguma É. coisa, né? O que piorou na sua vida desde que você veio? Mas, Perdeu pouca moral, né? na verdade, Daquele tempo pra cá. na verdade, foi bem assim mesmo. Não vou levar não, já fui lá no barco, daí tá. Pois é. Não, e eu queria agradecer também porque o Guilherme tá vindo aqui. Hoje é segunda-feira, pós-geração atômica. Exatamente. Né? Então, imagino que não foi um dia, um final de semana tranquilo, né? Foi bom, mas não foi tranquilo, né, Guilherme? Foi espetacular. E essa voz não é à toa, né? É. Meu Deus, cara, como é que você me leva um cara pro podcast com a voz desse jeito? Mas os frutos do que aconteceu nesse final de semana no Geração, tudo aquilo que a gente fez. Por mais que eu seja bem tranquilo na minha oração, sou quase um monge, assim. Você chega lá... Mas aí vai gastando a garganta, né? Sou bem contemplativo, então vai gastando, a gente dá uns gritos de vez em quando. Mas recuperei até bem, acho que foi sinal de Deus pra gente estar aqui. O Guilherme tava fazendo uma partilha conosco, assim, né? No que deu pra digerir até agora, do que foi o Geração Atômica, mas queria que você falasse aqui pra galera também. De bate-pronto, assim. Eu sei que a ficha talvez vai cair daqui uma semana ou duas, Sim. mas agora, assim, qual foi a experiência que você teve, a expectativa pra esse próximo ano que se inicia? Porque, pelo que eu entendi, o Geração Atômica é como se fosse a virada de ano, né? Isso, a gente faz a virada de ano. E a gente tem um slogan que a gente está com ele desde 2022 e eu percebi que vem sendo profético para cada tempo. Todo ano você vai ver a gente divulgando Geração como a maior geração de todos os tempos. E de fato, ano após ano ele vem crescendo. Então as nossas expectativas é sempre de viver o maior possível. Então no ano passado, a nossa divulgação e a nossa conversa foi 2023 será a maior geração de todos. E de fato ele foi, até ali. Então nós chegamos nesse ano e viemos construindo como a maior geração de todos. E de fato foi, em questão de público, de experiência, de estrutura. É isso que eu ia perguntar. Então isso não se refere exclusivamente ao número de pessoas. Não né? ao número de pessoas, mas a seriedade e a profundidade da experiência que a gente tem. Então a cada ano, alguma das sessões do Geração Atômica, algum dos momentos que são já marcantes, por exemplo, como o Fahrenheit, a adoração no Fahrenheit, o momento da cruz no domingo de manhã com oração de cura e libertação, cada ano ela vem ficando mais profunda, a gente vem entendendo mais coisas. Acredito que seja um pouco, inclusive eu partilhava com os fundadores que estavam no Geração Atômica a respeito da leitura carismática no evento. Né? Porque a gente vem, né, todo o nosso processo, inclusive foi a nossa última conversa nesse podcast sobre novo tempo, sem fundação e tudo mais,
Então a gente vem fazendo essa leitura comunitária do carisma em movimento, mas também aquilo que o carisma faz no evento em si, né? O Geração Atômica ele não é um carisma à parte, mas é uma expressão do carisma Colo de Deus. Então, o que que é essa parte? O que que esse momento é? Então, cada vez que a gente vai entendendo um pouco mais e aprofundando, como por exemplo o momento do domingo de manhã, que até então era um momento de louvor inicial e pregação. Até que um dia a gente fez uma oração com a cruz e de cura interior. Cara, foi uma loucura. Então esse momento já ficou marcado no domingo e a gente entendendo. Precisa ter esse momento. Olha só. No primeiro ano demos 40 minutos, a gente colocou 40 minutos para essa oração. Não acontece muito na Colo de Deus, a gente extrapolou o tempo. No outro ano, 1h30, extrapolamos. No outro ano, 2 horas. Então a gente vem entendendo que esse momento ele é muito rico, entende? Então a gente vai digerindo o evento, aquilo que o Espírito Santo ele está movimentando no evento para que as pessoas tenham uma grande experiência. E cada ano a gente consegue ter uma leitura, fazendo o feedback do ano anterior, Uhum. ter uma leitura de precisamos melhorar nisso, precisamos de mais tempo aqui, precisamos de mais tempo aqui, né? Vai ter que fazer uns 5 dias de evento daqui a uns dias para conseguir Legal. englobar tudo. Legal. E para você, Guilherme, tem algum um momento mais que te marca mais por conta da história que você tem já na Colo de Deus e participando de diversos, né? E é o que você tem mais carinho, ainda que não seja o que o público mais aguarda, mas para você em particular? Mano, pra mim é a virada de ano, né? Geralmente eu faço a pregação, não é todas as vezes, que é assim, tá? Que não Pera aí, deixa eu só resolver uma parada aqui. Caiu um bagulho aqui na cabeça do Guilherme. Eu tô vendo e todo mundo também vai ficar vendo. E o pessoal lá da Colo de Deus é Acho preocupado que com é o do estético. Do fone aqui, ó. Colocaram o cabelo. Eu sei que o pessoal da Colo de Deus vai falar, nossa, ó, tiraram o negócio da cabeça do Guilherme. Ah, mano. Ele vai ficar bravo, faltando assim, a cabeça tá arrancando. Pô, só um Um cabelo. implante, hein? Entrou um pouquinho de cabelo, já me tiraram. Pronto, resolvi. Pronto. Geralmente eu prego o tema do próximo ano. E ele não é explícito, né? Nós temos um momento de escuta profética com o conselho da comunidade, e a gente partilhava antes, né? Geralmente as nossas decisões, elas sempre são de maneira unânime. Então, quando a gente entende que é do Espírito, é quando os 12 falam, cara, é isso daqui. E eu faço a pregação Nossa, e são 12? Nós somos 12 Profético, velho. 12 Já no não é conselho da comunidade. Da hora. Profético e trabalhoso, meu irmão. Imagina É. 12 Sim, pessoas sem dúvida. discernindo. O pau quebra, Aham. deita no chão, levanta, mas, ó, amo os meus irmãos do núcleo da comunidade. A gente cresceu muito nesses últimos tempos. Então, pra mim, o momento que eu mais aguardo é essa virada, porque é quando a gente consegue transmitir à comunidade, porque ninguém sabe. Quem sabe são os 12 do conselho da comunidade e as pessoas que estão trabalhando ali com as artes e as divulgações já dos telões e tudo Porque mais. tem que ligar. Porque a gente gosta desse suspense, assim. E eu gosto Legal. sempre de fazer uma pesquisa comunitária. Eu ando nos lugares e falo, ei, o que você acha que é o tema do ano que vem? E uma coisa assim, ó. As pessoas que têm uma fidelidade a Deus e quem erra não tá sendo infiel, mas eu percebo as pessoas acertando assim, ó, cravado. Olha né? só, que legal. Esse ano a gente vai viver o ano de Pentecostes. E eu ouvi dezenas de membros da É comunidade mesmo? dizendo, Gui, eu sinto que é alguma coisa relacionada a Pentecostes, assim, mas eu não sei, porque 2020 a gente viveu o ano do avivamento, então ia meio que repetir. Eu falei, é verdade, faz sentido aí o que você tá pensando. E ia deixando, né? Então, algumas pessoas com algumas relações parecidas, porque dentro do destrinchar do tema a gente falou muito a respeito da esperança. Eu falei, eu acho que tem uma coisa com esperança. Eu falei, Então, assim, é o momento que eu mais espero. É o momento que eu fico mais maluco, porque geralmente não, ele emenda, né? Então, eu prego, ou alguma outra pessoa vai pregar, mas geralmente eu prego no sábado à noite. Já emendando com a minha pregação, já entra a contagem regressiva da virada do ano. Então, vai, tipo, explode os negócios, seja bem-vindo, o ano de Pentecostes. E aí, já entra Jesus, a gente já começa a adoração no Fahrenheit. E aí, quanto tempo a gente tiver, a gente vai indo e o pau Demais, quebra. hein? Então, é o momento que eu mais... E aí, por exemplo, o discernimento é que seja o ano de Pentecostes. Então, tudo que tá envolvido na temática, sei lá, do noite de adoração, tudo vai estar sempre Sim, vinculado ao tema geral? exata. Vocês vão precisar aprofundar no A que gente aprofunda, por exemplo, na nossa grade formativa, eles vão pegar o documento que saiu do nosso evento, do nosso retiro de escuta profética. Então, a formação pega esse documento, vê os livros para os anos vocacionais que vão fazer relação com isso. Dentro da proposta da dinâmica vocacional do ano, nós vamos pegar, o que Pentecostes tem a ver no carisma Colo de Deus? Muita coisa.
Nós temos São Francisco, que é o nosso baluarte, e ele é o referencial do avivamento na Colo de Deus. Cada um dos nossos baluartes faz ligação com um dos pontos da nossa espiritualidade. Então nós vamos aprofundar muito na vida de São Francisco, entender mais o que é esse Pentecostes para Francisco de Assis, né? Então, as formações vão ser direcionadas a isso, alguns temas durante o ano. Internamente, a gente aprofunda muito dentro da nossa grade, porque a nossa estrutura formativa toda segunda-feira, os membros da comunidade têm uma aula na nossa plataforma. A aula ela é por ano vocacional, pela etapa que ele está, e nós temos algumas aulas exclusivas. Eu volto agora em janeiro e eu gravo a aula do tema do ano. Então todo mundo tem uma aula exclusiva só sobre o tema do ano para eles entenderem. Fora o que eu preguei no Geração Atômica, porque eu não consigo transformar toda a didática do ano em uma pregação. E eu tenho que fazer ela aberta, né? E o tema desse ano foi muito desafiador, porque o ano é de Pentecostes, mas a palavra não é Atos 2. É o ano de Pentecostes com Isaías 54. Quando a gente discerniu isso, foi muito lindo. Isso aí já é um bom pra todo mundo, Quando né? acabou, eu falei, cara, eu olhei tem algumas pessoas no conselho que tem o ministério do mestre, eu falei, mano, como é que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou juntar Isaías 54, uma mensagem extremamente messiânica, aqui tá falando do Messias, com Atos 2, Pentecostes, voltei pra casa, e foram alguns meses estudando assim pra conseguir entender a correlação dos dois, e no fim tava muito mais fácil do que eu imaginava. Tava na cara. Muito, muito, muito. Até o padre que é meu diretor espiritual, eu falei, padre, tem uns termos que eu quero usar, me corrige aqui se eu não tô cometendo heresia, se eu não tô fugindo Bom. aqui teologicamente. Ele, não, meu filho, pode fazer assim. Então, foi incrível. Preparar tudo isso, eu acho que por isso talvez é um dos momentos que eu mais espero, porque preparar isso me demanda muita coisa. Em leitura carismática mesmo. Porque nós, como moderadores, a gente, embora tenha o estado de graça de estar à frente, mas nós não temos carisma de fundação. Então, eu até partilhava isso com o Desafio, fundador que estava no Geração. A nossa leitura, às vezes, ela é um pouco mais morosa. Mas não é porque a gente está duvidando de Deus ou a gente não está rezando, é porque para os fundadores, e até conversando com eles, como o carisma faz muito parte do lifestyle deles, então é mais claro aquilo que eles dirigem à comunidade. Para os moderadores, a gente precisa quebrar um pouco mais a cabeça, ler mais o movimento comunitário, entender mais a realidade comunitária para poder direcionar os passos. Visão bem humilde, né? Interessante Sim. você analisar isso, saber que você tem que buscar, né? Ter a referência bem. Eu vi ele falando de São Francisco, eu achei interessante que alguém falou aqui no podcast que Eu lembro um que dos foi. maiores eventos depois de Pentecostes aqui na Terra foi a presença de Francisco. Sim. Na Foi Terra, o então, Juninho da ID. foi o Juninho, né? E ele é um cara que levantou a bola do avivamento no meio católico, né? Sim. Ele entende muito do assunto, então ele Ele fala falou que pra assim, ele... depois de Pentecostes, o maior avivamento que aconteceu na Terra foi Francisco de Assis. Francisco de Assis. Cara, e eu entendi muito isso quando eu fui para Assis. Eu fiz um retiro de silêncio em Assis em 2022. O meu diretor espiritual na época foi direcionar o meu retiro lá. E, meu irmão, eu nunca tive dúvidas sobre Francisco de Assis e o avivamento na Colo de Deus. Mas quando eu fiz o meu retiro em Assis, É mesmo, mano. rapaz, primeiro que todo mundo falava pra mim, todo mundo assim, né, quem tava no evento comigo, que eu fui participar da Conferência Internacional para Líderes Carismáticos, e é óbvio que eu não ia pra Roma pra ficar um final de semana, né? Eu não vou fazer essas horas, Aproveitar, né? eu Pois não é. vou, Ele não veio pra São Paulo só por geração, teve que vir aqui. é óbvio, eu não vou perder minha viagem, Ele já nunca. vinha pra cá e falou, vou fazer o geração também. Eu ia gravar, falei, gente, vamos aproveitar que eu vou gravar na segunda-feira, a gente faz o Geração sábado e domingo. E aí eu fui pra lá e os irmãos que estavam comigo na conferência falaram, você vai ver, quando você descer na estação de trem, você vai ter a impressão que cada instante você vai encontrar com o Francisco. Eu falei, não, Nossa, a galera sempre fala isso aí, né? Engraçado que muita gente poético. fala isso, né? Eu falei, poético, mano. Eu sou fleumático, entendeu? Eu nem sentimento eu tenho, não sou assim. Deus trabalha comigo em outra dinâmica. Eu tenho, por mais que eu seja extremamente carismático, pentecostal, saindo da Assembleia de Deus, essa loucura toda, só que falando em vivência de fé e expressão carismática, mano, eu sou quase a linha do cético e do ascético ali, entendeu? É graça de Deus mesmo. A gente perguntou isso aí, mas daqui a pouco nós falamos sobre isso. É então. graça de Deus, assim. E aí, tô no trem lá assim, ó, mano, sem frio na barriga, sem nada. Tô indo fazer meu retiro, anotando tudo, bem assim, ó, tópicos. Quando eu desci na plataforma e comecei a andar na rua que eu fui primeiro, na igreja onde tem a porciúncula, quando eu fui virar a primeira esquina, por Deus do céu, eu tinha aquela sensação. Sabe quando você tá fazendo algo errado, a sua mãe tá na rua, você fala, Tudo cara, bem. eu vou encontrar ele e você encontra? Eu tinha exatamente essa sensação. E eu cheguei na igreja
E o meu diretor, a primeira coisa que ele falou, você vai pra Porciúncula e você vai meditar o mistério cristológico. Nossa, eu já revirei o olho, porque, cara, o mistério cristológico da comunidade, só o núcleo da comunidade já tinha feito 4 retiros pra aprofundar no mistério cristológico. Eu já tinha feito 2 retiros de silêncio só no mistério cristológico. Eu falei, eu não aguento mais, me dá outra coisa. Ele falou, vai, faz, o tempo que sobrar você vai pra parte de cima, onde tem o túmulo de Francisco e reza lá. Tudo bem, cheguei na Porciúncula, entrei. Quando eu sentei, antes de eu abrir o meu diário, antes de eu abrir a Bíblia, no meio dela tem a imagem, tem uma pintura da Anunciação, que é o mistério cristológico da Cola de Deus, Lucas 1:26. Cara, eu fiquei chorando naquela capela 3 horas. Não parava. Nunca. Deus do céu. O sentimento eu acho que eu nunca expressei na minha vida. A minha esposa até brinca, né? As crianças nasceu, o Guilherme não chora. No casamento, Guilherme. No meu casamento eu chorei um pouquinho. Mas assim, não tem muito essa expressão, né? Agora que eu tô mais chorão nos últimos tempos, eu acho que eles estão rezando pra o meu coração Tá se ficando amolecer. sensível. É. A gente teve a nossa Assembleia Extraordinária, na Assembleia o pau quebrando, chorei 2 vezes. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Eu perdi a minha pose de durão. Por isso que eu tô fazendo jiu-jitsu, pra voltar. E aí eu fiquei lá chorando, cara, e assim, Deus me levando numa profundidade a respeito do mistério cristológico da comunidade, o porquê que o nosso principal ministério é a comunicação, e foi incrível. E quando eu andava por Assis, eu percebia o que de fato é a expressão de avivamento de Francisco. Porque a gente fala na comunidade, e a gente prega muito o avivamento nesse primeiro instante, que é a conversão interior, sabe? Aquele estado de contrição. E Francisco, ele foi pequeno o suficiente para ser gigante. Quando você vai em Assis, você vê é literalmente, mano, é um império construído em volta da pobreza de Francisco. Onde tá o túmulo dele? Tem gente que entra na capela, e eu percebi isso, porque o túmulo dele tá em cima, entra, olha, roda e sai, e não vê que ele tá ali. Eu vi algumas pessoas, inclusive 2 senhoras, enquanto eu tava Nossa, fazendo o meu retiro, falando assim, meu filho, você entende português? Eu falei, sim, sou do Brasil. Não sei, cara de brasileiro em qualquer lugar, né? Cara de pobre. Aí ela foi e falou assim, onde que tá o túmulo do São Francisco? Porque falaram que era aqui, mas não tem. Eu falei, lá em cima. Ah, tá lá em cima. Daí sentaram e olharam. E eu percebi algumas pessoas, aí eu comecei a reparar. Olha só, velho. Entrava, dava a volta atrás do altar e saía, tipo, não sei se ia procurar em outro lugar ou só queria fazer aquilo. E eu olhava pra ele e falava, meu Deus, olha o que tá construído. Porque na Catedral de Cima, se você não sabe, não tá com guia e não sabe ler as placas, você se perde, mano. É tipo Hogwarts, com as escadas que se mexem. Aquilo é gigante. Eu quase me perdi lá dentro. E eu saí assim, eu comecei a olhar lá de cima, Assis, tudo que foi construído por conta de onde ele tá enterrado. Eu falei, meu Deus, cara, existe uma fortaleza, existe uma riqueza construída na pobreza de Francisco. só. E isso é avivamento. É a gente ser pequeno o suficiente para Deus ser grande na gente. Que ele cresça e que eu diminua. E eu, sentado lá, a essa hora eu já não tava chorando mais, não. Meditando, né? Aí eu tropecei, daí escorreu um cisco no meu olho. Aí eu olhando assim, falei, caraca, como Francisco foi pequeno, humilde, como ele foi até o pó pra Deus construir tudo isso. Aí depois eu fui onde tá Carlo Acutis também, então assim, foi gigantesco. Que demais, mano, que Grandioso, né? demais. Muito bom. Ô, Guilherme, ainda falando sobre avivamento, né? Eu acho que você pode contribuir, justamente por conta do carisma a qual você faz parte hoje, porque ainda existe um preconceito, eu vejo por parte de muitas pessoas, né? Católicas, talvez teve um levante tradicional dentro da igreja. Eu acho que um pouco desse levante se deu também por conta da polarização política. Sim. Então isso se levantou. E muita gente ainda, quando escuta falar qualquer coisa relacionada a movimento carismático, pentecostal, faz a leitura de como a pessoa que ainda está participando de um movimento nesse sentido, essa pessoa padece de uma intelectualidade, ou ela ainda é pobre, e que evolução significa deixar de ser carismático e se tornar mais intelectual. Então, é o que a gente costuma ver. Fala assim, não, é legal, a renovação carismática, ela trouxe muita gente para a igreja, mas isso aí depois a pessoa vai evoluindo, tipo, é como se tivesse ter uma evolução depois, Sim. que significa deixar de ser carismático para se tornar intelectual. Não acontece ao contrário. Tipo, a pessoa fez uma experiência intelectual e ela evoluiu e se tornou uma pessoa mais sensível ao espírito. Eu queria que você pudesse contribuir nesse sentido com a gente. Lá vai vocês metendo o inteiro. Não tenho problema nenhum. Daí. Faça jiu-jitsu. Ando armado. Acha ruim. Eu sou faixa branca com 2 graus da minha faixa. Eu sou louco pra alguém deixar um bracinho assim pra eu dar um armlock.
Mas assim, ó, qual que é a grande dificuldade nessa questão? O primeiro ponto é a questão da polarização, que você já citou muito bem, e criar um estereótipo, assim. E isso, cara, eu acho que é um dos maiores malefícios que a gente tem no nosso tempo. Primeiro, o malefício do preconceito, né? De falar assim, primeiro, o pessoal carismático que é raso, o pessoal carismático que não consegue, nunca leu nada, e eu já ouvi isso, né? Nunca leu nada fora da Bíblia. Eu falei, meu Deus, cara, então qual que é o problema, né? Nunca leu nenhum livro mais profundo. O pessoal. Então começa a rotular demais, e esses rótulos nos levam para uma extrema que, mano, vai ser impossível o diálogo depois, impossível ver. É da mesma maneira da gente do lado de cá, né? Aí Uhum. vamos assumir que a gente se tome Boa, lados, né? boa. Aí do lado de cá fala, é o pessoal que só fuma charuto, é o pessoal que só anda de terno, é o pessoal que sempre tá com cara de Coloca cagado, tudo num entendeu? pacote só, né? E sendo que não é a realidade, entendeu? Então, assim, se a gente vai para as bases da coisa, eu conheço carismáticos extremamente influentes. Né? A gente até brincava aquela vez que a gente se encontrou lá no Sobre a Rocha, né? Uhum. Eu com a minha roupa de coach, Sim. né? Nem parece que ora em línguas, entendeu? A gente precisa entender que existe esse lugar e a gente tem que quebrar esses estereótipos. Acho que de ambas as partes. Eu lembro uma das vezes, acho que eu já contei isso só dentro da comunidade. Uhum. Em algumas conversas com alguns empresários, quando a gente conversando e trocando ideia, falando sobre investimentos e como a gente está gestando, né? Até eles descobriram que eu era da Cola de Deus. E quando vê, aí eu falo, não, porque administrar as coisas é muito difícil e é muito visado, a gente está na mídia. Fala, você está na mídia? Eu falei, não, eu tenho um Instagram relativamente movimentado, quase 100 mil seguidores. Ele falou, nossa, deixa eu ver. E quando abria lá um monte de pregação, orando em línguas, repousando a galera, a pessoa olhava assim, parece que ficava assim, ó, cara crachá, entendeu? Descredibiliza, você parece, né? mesmo. Nossa, mas como que você fala desse jeito e tá sentado aqui e o seu Instagram é desse jeito? Você é essa pessoa, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de quebrar esses paradigmas. Muito bom. Dentro da comunidade, embora muitas pessoas achem que não, mas nós temos uma via intelectual muito grande, assim, de apelo à intelectualidade, Uhum. das pessoas se aprofundarem, né? Os autores que nós escolhemos para nossa grade formativa, as vias da teologia que a gente visa estudar e pregar dentro da comunidade, ela é sempre tratada pela via intelectual, não tem outro jeito. Não, e a minha indignação é desassociar a intelectualidade do mover carismático. Pra mim, você entendeu muito mal o que é um movimento Totalmente. carismático, né? É como se o Espírito Santo fosse burro, Exatamente. entendeu? Não faz sentido nenhum. Assim, eu confesso também que isso se dá por conta de alguns exageros Uhum. que se associa ao que é carismático, ao que é pentecostal de alguma Sim. forma, né? Mas exagero também acontece pra Em todos qualquer os lado. Né? E aí é o grande problema de se pegar minoria, ou de se pegar quase caso isolado, Uhum. né? Não que os exageros sejam casos isolados no nosso meio, a gente sabe que acontece um monte. Só que assim, ó, pensa, eu vou dar o exemplo da Colo de Deus, né? Algo que a equipe de mídias me mandou, inclusive, hoje, de um coisa que eles estão administrando na nossa rede. As pessoas dizem, nossa, mas como que a Colo de Deus fala sobre essa consagração, sendo que fulano e fulano saiu? Pô, mano, 2 pessoas no meio de 1.121 pessoas no ano. Esse ano foi o ano que nós menos tivemos desligamentos na comunidade. Uhum. Que foi um trabalho que a formação veio fazendo. E assim, ó, não existe problema em a pessoa entrar e sair de uma comunidade, mas pensa, de 1.100 e... Nós... Agora eu não vou fazer a conta, depois nós somos aí. Mas nós entramos num ano com 1.300 membros, mais ou menos, 1.200, e terminamos com 63 desligamentos. 63 pessoas que olharam e falavam assim, olha, não me identifico com isso. E eu falo assim, é Discerniu ali, 63 de motivos diferentes. Exatamente. Entendeu? Às vezes é só um discernimento mesmo. Pronto. E a pessoa pega 2 e fala assim, ó, os compromissos nessa obra não são sérios porque fulano e fulano saiu. Foi, meu irmão, você descredibiliza quem tá aqui há 10, quem tá há 15, quem, por exemplo, Rosina que tá há 20, entendeu? Eu ia perguntar isso, o geral lá é mais ou menos 11 mil pessoas. Oi? O geral de consagrados é 1.000 e... Hoje nós somos, membros hoje nós somos 1.121, mas vai entrar mais Considerado membro é quem tem o sinal. a partir do 3º ano. Mesmo que não tenha o sinal, então é Isso. considerado membro. É, Entendi. o primeiro compromisso que eles fazem é do discipulado, que eles adentram na membresia. Entendi. Então a gente já conta. Uhum. No ano que vem vai entrar mais 600 vocacionados. Então assim, Nossa, é uma galera mesmo, o negócio você tá é... doido, aqui é por isso que não tem cabelo. Caminhão de gente. Então assim, ó,
quando você olha para um caso isolado e você reduz a experiência ou reduz ao todo aquilo, mano, é uma burrice, entendeu? E Então, também não tem o conhecimento da causa, e né? eu Porque vejo isso que é é muita- totalmente comum também. e eu vejo que é isso que acontece. Igual teve um menino lá que eles me mandaram que deram um exemplo. Não, porque essa comunidade não é séria, porque as pessoas não ficam. Olha, minha irmã tá na comunidade tal há 15 anos. Foi, meu irmão, parabéns pra ela. Provavelmente ela não tá falando bosta na internet, que ela tá há 15 anos num lugar. Só que eu tenho gente há 15, eu tenho gente há 20. Uhum. E isso não descredibiliza a sua irmã que tá há 15, não me descredibiliza porque saiu 2 pessoas. E eu percebo que isso acontece também no movimento, na galera do avivamento. Quando eu entrei para a renovação, né? E eu acho que a gente já falou da outra vez, saí da realidade do cenário evangélico e vim para a renovação carismática. Nos primeiros meses, começando a estudar sozinho, comecei a andar com uma galera mais tradicional assim e me deu umas primeiras crises, né? Até que meu diretor espiritual muito sábio conseguiu me orientar. E das coisas que surgiu na época foi: existe uma galera que acha que é mais carismática que a gente, Sim. que é o povo do avivamento. Uhum. Então nós já tínhamos, ó, graças a Deus hoje nem tanto mais, mas tinha a rixa dos carismáticos e dos avivados. Falei, gente, só arruma divisão, a galera tem que se juntar e só arruma divisão. Porque eles acham que tem que rezar mais alto. Isso não é coisa que falaram que falaram. Não, é coisa de reuniões, de lideranças que eu estava presente. Então, eles acham que reza mais alto, eles gritam demais, eles apagam as luzes. Não estava falando da cola de Deus, eu não sabia. Eles ficam com adorações em pé e pulando e rodando na frente de Jesus eucarístico. Então, assim, medo, às vezes é medo. Eu vou falar bem a real, assim. Algumas pessoas que se levantam falando de outros movimentos, tá com medo. Porque eu não... vocês estão com um podcast gigante, coisa mais linda. Se o Guilherme começar um podcast hoje com 3 inscritos, você não vai olhar pra ele e falar assim, nossa, que assustador. Mano, eu tenho 3 inscritos, entendeu? Mas quando eu começo... olha o perigo. Assustador em que sentido? Porque assim, a gente tá fazendo o que tá fazendo. A Cola de Deus lá, nós aqui e qualquer outra comunidade, cooperando numa obra que não é nossa. Exato. Que não é nossa. E nesse caso, então, não existe concorrência, existe coexistência, né? Exato. Se é pra cooperar pra alcançar o objetivo que eu tô tentando e o outro tá tentando lá, a gente tem que impulsionar Dá a coisa força, acontecer. né? Dá Não, força pro outro. E é tem isso concorrência. que falta. É E é isso que falta. É algo que a gente já bateu muito no meio carismático, a gente começou a fazer, que é um puxar o tapete do outro, entendeu? Doideira pra essa empresa, velho. Quem conhece os submundos do submundo sabe o que acontece assim por trás, sabe? Então, assim, no ponto dos tradicionais, como olha para os carismáticos, como pessoas inferiores, acaba sendo uma banalização da expressão de fé, entendeu? No meu ponto de vista, na minha experiência ao longo desse tempo, eu não tenho evolução de um lado para o outro, né? O carismático não é um Digimon que começou agora e se desenvolve para o cara do charuto. Muito bom. Porque daí a gente vai ficar batendo nos outros aqui. Não vou parar. Só vou falar mais uma vez, só que aí vai ser minha cota de 3 vezes dando uma cutucada. Vai ter o checkmate. Não, é 3 Não, cutucadas. e outra, é porque assim, a gente tem uma mania de rotular. Sim, Às vezes eu falo assim, o cara quer ser meu amigo, não me rotule de nada. Porque o charuto também virou um rótulo. sim. Mas não significa que não tem carismático que não fuma um charuto, né? Conheço alguns. Né? Então pronto. Então, e a oversize também não é o símbolo do carismático. Exato. O problema é esse. O problema é rotular e você define a pessoa a partir disso. É tipo isso, né? Você rotular que uma comunidade não é boa e não tem credibilidade porque 2 pessoas saíram. Sim. Por quê? É ruim porque tá sendo pessoas, então botou um rótulo lá. Sim. Entendeu? Não defina a partir de uma coisa, Sim. de um fator isolado e tal. Você mergulhe na coisa, veja a essência. Exato. E Eu acho que assim, um ponto que se destaca também, porque tem muito isso aí, você falou, a pessoa se converte a partir ali de uma experiência carismática, depois vem com essa evolução, né? uhum, Mas não pega os casos de pessoas que já são intelectuais e depois tem a experiência carismática e ele abre o olho para aquilo, começa a falar a respeito, Sim. né? Porque isso também tem no nosso meio. e nem é tão difícil assim, Não, ó. Eu claro que não. tenho um exemplo prático. Eu tenho o Emerson hoje, faz parte do conselho da comunidade, e o primeiro caminho dele foi para o Opus Dei, entendeu? Olha aí, interessante. Que da hora, velho. Então ele regrediu? Isso, muito Sai. bom, velho. Ele regrediu? Melhor exemplo que você poderia dar agora. Daí ele regrediu, ele saiu do Opus Dei e entendeu que o que Deus chamava ele, a experiência que ele foi tendo nos grupos de jovens, Perdeu a razão e virou emocionado? entendeu? Não Então, é. então, assim, se existe um fato de regressão, é porque do outro lado não é sólido, se a gente vai falando de lados. Então, Que por demais. isso que não dá pra levar tão a sério. E assim, ó, em 100% das vezes que eu sentei com pessoas e não querendo colocar a colo de Deus lá em cima, porque a gente não precisa disso, que falou assim, ó, vocês só têm um problema.
vocês são emocionados demais. Eu falei, o que que é ser emocionado demais? Pois é. O que que é ser emocionado? É Eu porque queria saber o que era a é porque, definição também. por conta das nossas músicas, não, é porque falta consistência. Eu falei, qual consistência? Aí eu falo, eu não sei se você sabe, mas eu tenho teólogos na comunidade, eu tenho pessoas que têm teologia por Harvard na comunidade, eu tenho canonistas na comunidade, inclusive uma das nossas canonistas, a Bruna, minha comadre, é juiz do tribunal em Maringá. Esteve aqui, inclusive, Foi. procura o episódio aí. Episódio sensacional aí com ela. Gosta de falar, não gosta não? Foi muito bom o episódio. Gosto muito, assim. Então, assim, ó, então falta profundidade? Ah, mas esses casos na comunidade são casos isolados. Eu falei, meu irmão, você tem que se decidir, entendeu? É igual quem olha pros meus filhos, olha pro Esteve e fala, meu Deus, o Esteve é lindo, é a sua cara, mas você não é bonito. Eu falei, assume, meu irmão. Então, assim, ou você fala que o meu filho é a minha cara, ou você fala que ele é... Não, ele é a sua cara, ele é lindo, é a sua cara, mas isso é você... possível, mas isso é possível. Não, comigo não, isso aí pra mim é caô. Não, é muito bom. Então é o que tenta fazer, sabe? É arrumar uma manobra É o pra, rótulo. pra É descredibilizar. o rótulo. Eu falo, não, em alguma coisa eu vou conseguir que É. você fale, realmente. E não é achando que a gente é o suprassumo. Porque os membros da comunidade que estão assistindo, eu espero que vocês estejam curtindo esse vídeo Por favor. e deixando um comentário bem legal, Olha lá. eles sabem o quanto a gente é firme, é duro internamente, entendeu? Só que assim, a gente sabe das brigas que a gente tem, o que Deus está direcionando, o quanto a gente cobra. Às vezes a membresia até fala, meu Deus do céu, a gente não tá aguentando dessa cobrança. Pô, tu tem que ler a plataforma, tu tem que ver a plataforma, tu tem que ler os livros. Pô, são 6, 7 livros no ano na grade formativa. Então, assim, rotular é muito perigoso. Porque quando você se surpreende de tipo assim, meu Deus, então o Everton ora em línguas, mas ele não é aquele bobão lá que não sabe de nada, que não sabe quem é São Tomás More, por exemplo. Não, ele... E agora? O que que eu faço? Agora eu vou ter que arrumar uma outra coisa pra descredibilizar ele. Ah, é porque tem tatuagem. Entendeu? E Vai caçando, né? vai procurar um jeito. Agora, de que modo isso pode ser redentivo? A pessoa não tem noção que um tipo de comentário ou de rotulação como essa não ajuda em absolutamente nada, velho. Agora eu pergunto, onde foi que a gente se perdeu, velho, pra estar nessa disputa toda? Talvez seja nessa palavra. Entender que a gente tá numa disputa. Entende? A gente não tá numa disputa. Sabe, eu quero que as outras comunidades que tenham ministério façam shows tão grandes quanto a gente faz. A gente não tá numa disputa. Atualmente, a Colo de Deus, dentro das nossas limitações, a gente acompanha 7 comunidades, ajudando a fazer processo de estatuto, grade formativa, ajudando com o que a gente tem. Porque quando a gente não tinha nada, a gente foi atrás de muita gente, a gente bateu em muita porta. Uhum. Algumas portas não se abriram, outras portas abriram e acolheram a gente de uma maneira assustadora. Então, assim, hoje a gente tenta retribuir, sabe? Então, meu irmão, eu quero que sua comunidade cresça. Como o evangelho Sabe, perde, né, por falta disso, velho? não tem segredo. Eu não tenho um segredo, um cofre na cola. Aqui está o segredo de ter 1 milhão de seguidores. Aqui tem o segredo de um canal do YouTube com 30 milhões de... Aqui tem o segredo de bons pregadores. Aqui tem um segredo de dezenas de músicas autorais todos os anos. Não tem esse segredo. Tá lá. E a gente acompanha e a gente, nós fazemos desse jeito. Né? Algumas comunidades já foram lá na nossa casa e achavam, cara... Vocês não estão fazendo isso aqui de graça. Daqui a pouco vocês vão querer me vender alguma coisa. Eu já tive fundadoras dizendo isso. Eu falei, meu irmão, você cheguei, tinha mesa posta, a formadora geral o dia inteiro comigo, você entra na sala, você dá a formação pra gente, tudo de graça. Eu falei, meu irmão, a gente recebeu de graça. A única coisa que a gente fala é, não espere que eu vou ficar o dia inteiro lá com vocês. Vocês vão entrar na nossa dinâmica. Então, quem tiver tempo, vai entrando, vai contribuindo. Já tem pessoas que param a agenda para isso, mas porque a gente quer crescer. A gente precisa crescer desse jeito. E se tiver mentalidade de pensar assim, se eu ajudar o Elton, que é fundador de uma comunidade, a progredir, o benefício é pro reino sempre. E isso revela em que, de fato, o teu coração está ancorado. Sim. Porque é um risco muito grande, ainda mais com a expulsão que vocês têm, de fazer alguma coisa para se engrandecer. Porque eu imagino que essa tentação talvez corra no pensamento comum da comunidade. Vamos fazer o maior evento, vamos mostrar quem é a Colo de Deus. Bater, vamos mostrar o que é o Geração. Exatamente. Mas Então, gera uma tentação constante. Na verdade, também gera mais comunhão, né? Se você ajudou aquele que tá começando, vai gerar mais comunhão ainda pro negócio acontecer. Sim. Eu vejo que é a mesma tentação de João e Thiago, né? Deixa eu ficar na sua direita e esquerda, me concede isso, parece que você tá disputando um lugar maior lá. Então eu vou ter que me destacar de tal modo que eu consiga chegar, né? É ridículo isso. Eu acho que quanto mais a gente aprende a servir, mais até o nosso lugar ele cresce.
talvez seja uma graça de Deus, assim, a Colo de Deus tá crescendo tanto, porque na nossa limitação, e assim, a gente tem muita dificuldade, a gente é bem zoadinho, assim. Muitos pecados a serem corrigidos, mas a gente, na nossa limitação, a gente fala, cara, o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Uhum. Ah, e a minha comunidade queria fazer um estatuto, mas eu não sei quantos R$ 1.000. Vocês ajudam? Ajuda. Vocês podem dar uma ajuda pra comunidade? Se puder, bem. Se não puder, a gente vai fazer do mesmo jeito. Entendeu? Por quê? Porque eu vou ter que parar alguém que tá numa atividade, sentar com vocês. Mas se não puder dar uma ajuda, tá tudo bem. A gente vai fazer uma mesa posta do mesmo jeito. A gente vai fazer um café delícia do mesmo jeito, entendeu? Eu vou estar com eles na sala do mesmo jeito, tendo ajuda ou não. Não precisa. Esse não é o motor da coisa. Uhum. O negócio é, se puder fazer, faz. Se não puder, tá tudo bem. Porque com a gente foi assim. E talvez as comunidades que estão começando, por exemplo, quem procura a gente, não consegue ter os acessos que a gente teve na época. Então, assim, cara, já que a gente tem esse acesso, então tá tudo, pode usar o que vocês quiserem. O que vocês querem saber? Já alguns fundadores, quando vão lá, eu abro os nossos números. Né? Eu falo, ó, eu uso essa plataforma para administrar a Colo de Deus. Eu falei, ó, vou abrir para vocês agora os nossos números reais. Você vai ver o que tem na conta da Colo de Deus. E eles já ficam assim, né? Ai, achando que tem muito dinheiro, ele tá tudo vermelho. Olha, surpresa! Já vou aproveitar a oportunidade, então, para falar uma maneira de economizar, né? É bom, é bom. Economizar. Então, a Jacob Solar é um patrocinador aqui do podcast e ele garante que ao instalar a placa fotovoltaica lá no seu galpão, vocês compraram um sítio agora, não foi? Comprou um sítio Olha agora. aí, ó. Fazer a instalação de placa fotovoltaica, você consegue economizar de 50% a 95% na sua conta de energia. Preciso. Ou para pagar mais conta, ou para guardar mais dinheiro. Gostou do mexendo no meio do Ou vídeo? lá na Porque no começo o pessoal acelera assim, entendeu? Aham. Passar um mexendo. Até pra comunidade tá começando, ela na frente vai precisar do estatuto, então não vai É, que Jacob Solar, então. bota a placa que o Bota a placa sol é solar. de graça. Aí, ó. Eu queria falar um negócio, voltando um pouco, que eu deixei passar, mas é lá do Geração Atômica que você falou em off, mas eu acho que soou muito espiritual e eu queria que você falasse aqui pra galera, né? Que você falou assim, né? A Colo de Deus, com o tempo, vai ganhando algumas habilidades de fazer a coisa acontecer mesmo, e o risco que se corre de fazer com base naquilo que a gente aprendeu e, em contrapartida, o discernimento que Deus vai nos dando, Sim. né? Então eu queria que você falasse um pouco disso. Partilhava com os irmãos aqui sobre os discernimentos até do próximo lugar do Geração Atômica, Sim. né? E de um risco que nós que fazemos algo há muito tempo, ou que se a gente fosse para uma empresa, nós já seríamos os plenos, os sêniors nas empresas, que a gente corre, que é saber fazer com a força do próprio braço. A gente, graças a Deus, fazendo geração nessa estrutura nos últimos anos, felizmente ou infelizmente, a gente sabe fazer o evento. E o risco que a gente corre, a tentação que a gente corre é fazer sem consultar a Deus. É escolher o lugar por fruto de uma ocasião. Essa vaga, esse lugar vagou, aquele lugar é perto de um metrô, e sem ter a delicadeza de falar, Deus, onde o Senhor quer que a gente faça? E foi assim esse ano, né, para o discernimento do próximo ano, que a gente vai fazer em Aparecida, dias 13 e 14 de dezembro. Se você tava no Geração, deixa aqui no comentário se tava lá, o que te marcou. Comenta alguma coisa a respeito do Geração. Se você conseguiu comprar aquele ingresso barato no erro que teve, também diga aí. Obrigado. Consegui. Obrigado. Provavelmente vocês vão dizer que é a providência, né? Rezaram, então deu certo. Ai, meu Deus do céu, só a providência. Olha lá quem conseguiu lá rindo. Olha lá. Ô, providência cara do meu caixa esse ano. Mas glória a Deus, vamos lá. E assim, entre as possibilidades que a gente tinha, algo parecia ser retroceder, que é Aparecido, porque a gente fez 2 anos lá. Falando, nossa, mas se a gente... Porque, né, já voltar a fazer em Aparecido, tô retrocedendo. Mas assim, se é onde Deus direciona, é a certeza de que vai dar certo. E dar certo não é ter 8.000 pessoas e dar R$100 de lucro no final. Dar certo é fazer a vontade de Deus, assim, sabe? Crescer nessa realidade. Porque dentro disso, né, e até o que a gente falava, o que eu já falei em algumas formações para pregadores na comunidade. Cara, a gente que prega há muito tempo, a gente corre o mesmo risco. Porra. Entendeu? Mano, eu já sei fazer. Eu prego há 11 anos. Entendeu? Não sei quantas 1000 pregações já foram. E quando você pega, por exemplo, sei lá, uma semana cheia, sei lá, 5 pregações. Aí você fala assim, vou otimizar, vou pegar o que eu já estudei, já rezei, só vou adaptar aqui. O chat GPT vou parar, fala, não vou- chat, pegue essa pregação e refaça alguma coisa, né? Ele vai refazer, entendeu? Olha só. Então, assim, é a tentação que a gente corre de ter muito tempo na caminhada.
perdendo um pouco desse temor, dessa dependência de Deus, sabe? E foi até o que a gente falou no núcleo da comunidade para decidir o lugar. A gente tem que fazer onde Deus está apontando. Talvez não é, meu Deus, aquele lugar que os nossos... Mas é o lugar que o olho de Deus está nos direcionando a fazer. E é por isso que a gente vai fazer em Aparecida mais uma vez. É fazer o certo que Deus não mandou também é desobediência, né? Exatamente. E aí depois dá certo, né? Deu certo com as nossas É um mãos. perigo. A gente fez e aconteceu e botou muita gente. A gente vai chegar no último dia e talvez ouvir as palavras mais duras de Jesus. Fiz evento no nome do Senhor. Botei 4.000 pessoas no lugar que nenhum católico fez evento. Foi evento da Disney num mês, no outro foi a gente. Parabéns, hein? Mas eu não mandei vocês fazer nada disso. Eu Olha não só. conheço. Apartai-vos de mim. Tome. Mandei vocês fazer em outro lugar. É porque no começo, quando não se tem nada, você reza muito pro negócio acontecer. E ele acontece, né? Daí quando você já tem a estrutura toda, você fica mais confiante, mais no seu poder ali mesmo. Exatamente. Até a gente tem um consultor na comunidade que ajuda a gente na parte de CNPJ por conta do crescimento, né? Eu não estudei para administrar Porque por trás da comunidade é uma empresa rodando, tem 40 funcionários, eu não estudei para isso. Estudei para pregar, é 10 anos para pregar. E uma vez, quando ele ajudou a gente, desde quando as nossas finanças eram muito piores do que é hoje. Ele falou, olha, vocês vão ver, hoje vocês estão administrando no vermelho. Não é mais fácil administrar no azul. É mais difícil administrar no azul. Olha só. Ele falou, porque no vermelho você sabe quanto que é a conta de luz, R$300. Você vai ter que trabalhar para pagar os 300. E suando ali, quando é no azul, meu Deus, sobrou R$2.000 na conta. O que nós vamos comprar? Aí você compra besteira. Ou comprar chiclete. Entendi. Ao invés de guardar, ao invés de tentar investir. E a gente experimentou isso esse ano. Olha só. Graças a Deus foi um ano muito providente, né? A gente comprou nossa chácara, então a gente conseguiu vir juntando dinheiro mês após mês para poder dar entrada num lugar. E de fato é mais difícil você administrar porque você não mede muitas coisas. Uhum. Qualquer coisa. Relaxa, né? Qualquer coisa tem lá R$20.000 na conta. A gente pega, mas não é para pegar aqueles 20 mil. Então, assim como para quem tá cuidando de uma empresa, de um negócio, quando tá no azul e sobrando dinheiro no caixa, precisa ter mais atenção, na nossa vida espiritual, nos crescimentos, nos eventos também é. Porque assim, o azul é você já saber fazer. Eu sei que eu tenho esse fornecedor, eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que colocar tantas pessoas a tantos reais para dar tanto. Eu tenho que fazer a minha pregação com essa introdução, se eu der o grito aqui, se eu falar esse termo aqui que eu copiei da pregação do Everton, que é muito boa, eu sei que a galera vai ficar vidrada e aí, prau. Só que... E santidade e graça não tem estoque, né? Porque você fala assim, eu tô no estoque, eu vou dar uma relaxada. Entendeu? É o que convém, né? Enchi o pote. É o grande perigo que a gente corre. E outra, essa parada também de você aprender fazer as coisas sem o auxílio da dependência de Deus ali, né? Sem a dependência de Deus, melhor dizendo. Não é só um evento como esse, é qualquer coisa da nossa vida. No nosso relacionamento com a nossa esposa, com os pais, com os amigos, enfim, em tudo que a gente vai fazer. Eu pedi a direção de Deus e ter essa intimidade com Ele pra tudo. Porque assim, a gente vai pegando familiaridade com Deus, com os termos da igreja, e você relaxa. Fala assim, já sou um cristão pronto. Mas a familiaridade não garante, né, a intimidade. Até o que a gente falava dos carismáticos, né, de agora há pouco, e dessas, às vezes, dos rótulos. Eu não sei como foi com vocês, mas quando eu comecei, né, não sou tão velho assim, embora não pareça, mas a gente tinha mania de tudo. Vou pedir uma palavra. Olha aí, ó. Mano, ia sair pra comprar. Minha mãe pedia pra comprar. Minha avó pra comprar pão. Eu vou pegar uma palavra. Abria lá assim, não era. E então Deus disse: não sai de casa. Eu falei, cara, não é pra sair. Vó, acho que não é pra comprar pão. Paranoico. Não é que eu lembrei que tem pão no armário, entendeu? E ia namorar, por mais que algumas coisas pareciam meio grotescas, assim, meu Deus, vocês vão rezar pra namorar. Só que assim, era uma dependência de Deus tremenda. A gente não queria. Eu lembro, cara, comigo foi muito assim, eu e a Sil, a gente não tinha dimensão do que era caminho de namoro ainda. Eu tava me convertendo, eu tinha 17 anos quando eu comecei a namorar com a Silmara. Ela tinha 20, me pegou, não era nem na planta, pegou o lote cheio de mato mesmo, entendeu? Pegou na planta, já tava melhorzinha. Pegou no orfanato pra criar. O lote tava cheio de mato, ela falou, dá pra construir alguma coisa aí. Visão, visão. Sobrenatural, o que ninguém tem. E assim, a gente rezou 3 meses acordando de madrugada pra rezar, assim, pra Deus trazer, eu pra Deus convencer o coração dela, né? Porque foi Deus, a hora que essa menina quiser, eu beijo a boca dela. A sinceridade é demais. Exatamente, o meu negócio era Deus. Deus coloque meu coração, obedeça, beija ele. Não, e porque... Você tá ensinando a juventude a rezar aí agora.
Se você pegar os casal carismáticos, é sempre assim, é o bonito e o que reza. As duas coisas não dá. Não, tem um bonito e o outro que rezou, entendeu? No Da caso minha... é assim, ó, se o bonito é simpático, né? Você é de oração. Não, se o bonito rezar, ele vai embora, deixa o feio. Deus dá Exatamente. tudo pra todo mundo. Então, assim, lá em casa a Sil é a linda e eu sou o que rezou, entendeu? Pai, Deus vai convencendo o coração dessa Eu falei, mulher. o caso é que acaba feio, mas ele reza, viu? Exatamente assim, é igual. Eu conto isso pra Você solteira. que tá encalhado aí, a dica é um feio de Deus, mano. Exatamente. Mas eu já comentei muito com o meu irmão que no início da caminhada, todo mundo olha até pra gente assim fala assim, com essa euforia. Exagerado, Mas né? é sim, mas é puro. Você faz aquele negócio porque de fato você quer ter um contato com Deus, você quer que ele te fale de verdade. Aí fala assim, não é muito superficial, o Sim. jovem, é porque tá no começo, mas é muito autêntico, né? Aí, de fato, assim, amadurecer não é você. Óbvio que agora você não vai. Vou ter que ir ali na rua, deixa eu pegar uma Sim, palavra aqui. sim. Mas é você não perder essa dependência. Agora com um pouco mais de maturidade. Mas maturidade não é perder a dependência. Muito bom. Maturidade não é parar de consultar. Maturidade não é. Porque assim, a gente corre o risco da circunstância ser muito boa, gente. A gente corre o risco da circunstância ser boa, de alguém de Deus trazer pra você uma palavra humana Exato. que vai te confundir. Eu falo a circunstância do dia mesmo. Do dia Exato. manhã de você falar com Deus, você acaba perdendo isso só do Eu lembro do diálogo, né? quando eu fechei a minha agenda por um direcionamento de Deus, assim, 2025 também ela é fechada. Foi um discernimento meu, da minha família e do conselho da comunidade que entendeu como uma direção de Deus. Se você ligar na colo de Deus e falar, queria trazer o Guilherme pregar no retiro, o Guilherme não tem agenda. Eu só saio hoje pros meus amigos, pros fundadores de comunidade, os padres que são próximos, assim, porque foi o que eu senti em Deus. E no ano, na virada de ano que eu e a Sil, a gente rezou e a gente entendeu isso, e assim, até fazendo a leitura, o tempo que eu vou gastar com a comunidade, a minha família, se eu abrir a minha agenda, alguma coisa vai pender. Entendi. Eu tenho 5 anos de moderação, então assim, cara, são 5 anos que eu preciso me dedicar pra gastar tudo pela colo de Deus. Aqui, né? Porque 5 pela frente ou 5 ao todo você Ele fala? tá falando na Ao frente da comunidade ou? 5 ao todo. Ao todo, né? Como moderador, né? Então, depois de 5 anos, Tá tem... quanto tempo? Ano que vem é o último. Na Ah. verdade, o conselho eu tô na presidência no papel desde 2019. Né? Foi o Hugo que me colocou como presidente a pedido do bispo. Na época ele me escolheu, porque ele dizia que eu era muito político, né? Então conseguia conversar com os bispos e tudo mais. E depois a gente teve a nossa primeira assembleia em 2021. E a assembleia, que é o órgão máximo de governo de uma comunidade, decidiu que o tempo se contaria a partir da saída do fundador, que foi quando de fato eu tomei a rédea, porque antes Entendi. ele tinha lá, né, fazia as coisas e eu tava lá só para assinar os documentos, apagar algum incêndio na reunião que ele não queria. Aí, E então a Foi- Assembleia Foi decidiu. jogado o cajado na sua mão, né? Agora. Então eles testificaram, então fica de 2021 até 2026. 2026 tem eleição novamente e aí ou posso ser reeleito ou pode vir um outro e assumir esse novo Entendeu. tempo. Entendeu? Então, e quando a gente decidiu isso, passou 2 meses, eu fui pregar na Canção Nova. E pregando tinha muita gente, assim, ó, um time incrível. Fui pregar no Revolução, eu acho. E um dos intervalos, cara, eles me cataram de oração. Na verdade, eu recebi 6 orações naquele dia. O pessoal, eu tava com medo de manifestar no palco. Eu imagino o presidente da... tá lá, gritando feito um Ai, louco. demônio. E uma hora, um homem, assim, ó, um pregador muito de Deus, ele falou assim, mano, vou te falar uma coisa. Volta pra sua casa, conversa com a sua esposa, porque esse ano a sua agenda vai ficar entupida. Eu tô vendo assim, ó, você viajando o Brasil inteiro. Falei, tá, nem amém, eu falei. Falei, tá bom. E falei com a Sil, ela falou, Gui, mas tem 3 meses que a gente rezou e a gente decidiu em Deus que você não ia. Você tá pensando em mudar? Eu falei, não, eu só tô te contando. Porque assim, ó, Deus já me direcionou. Deus já falou o que era pra gente fazer. A circunstância é muito boa. E depois teve os vídeos que começou a estourar, né? Eu fico batendo nos evangélicos. De vez em quando eu dou umas loucas que ficam ameaçando eles na internet. E os vídeos começaram a estourar e, de fato, começou a chegar muito pedido. Aí depois o testemunho, o Alan cuidava do meu Instagram na época, pegou aquele corte do testemunho da experiência que eu tive na lua de mel, orando com uma pastora evangélica que viu Nossa Senhora. Meu Deus, cara, chovia pedido de missão. Assim, ó, eu tô falando papo de 50 pedidos por semana. Eu era um menininho de Nossa Senhora, todos os eventos marianos. E eu negando 99,9% dos pedidos. Por quê? Porque não era o tempo em Deus, não era o tempo que Deus me pediu pra sair. Sabe, é o tempo que Deus falou, ó, você precisa ficar. Você precisa cuidar da sua casa, colo de Deus, e da sua família. Então,
se a circunstância levar a gente pode se perder. Porque imagina, pô, Deus falou pra eu ficar. Aí eu falo, mas como é que não é de Deus, mano? 40 pedidos de missão por semana? Meu Deus do céu. Isso é o sonho de qualquer pregador, entendeu? Como é que não é de Deus isso? O diabo nem sempre tá com chifre, né, velho? Exato, como é que não é? A circunstância. Deus, o que que o senhor quer? Se o senhor quer que faz, eu vou. Se o senhor quer que não vai, eu não vou. Então não Ele é pra não mim. saiu por causa da circunstância. É. Essa foi gostosa. Essa foi boa, é pra verdade. Meu Deus do céu, você tem que trazer o Lubatera aqui. Ele vai. Ai, caramba. Ô, vamos lá. Vamos falar do livro do Gui que tá aqui em cima da mesa, que inclusive tem 2 versões. É. Vocês vão me expor desse jeito? Não, tô brincando. Vamos lá. A versão 2.0. Aí, que bonito, cara. Olha aí, Rapaz, velho. Na paleta, mano. Sempre. É doido, Legal, velho. legal. Aí como é que eu ia deixar o negócio na cabeça do cara? Olha o trabalho da cola de Deus. Não tinha como, velho. Não, Demais, assim, hein, eu mano? vou deixar aquele cabelinho. Líderes que geram líderes, transformando pessoas comuns em líderes extraordinários. O que eu queria saber, então, primeiro, né? Em que circunstância começou a surgir isso no seu coração? Antes mesmo de você entender que era um livro que estava sendo gestado e ali inspirado. Começou assim, como eu percebo que eu tenho algumas dificuldades em estar à frente das coisas, embora não pareça, né, eu entendo, desde sempre eu fui o cara do backstage, Certo. desde antes de entrar na Colo de Deus. Quando a gente abriu a célula da Colo de Deus lá em Minas Gerais, eu sempre fui o cara do backstage, assim, de auxiliar e de ter alguém à frente. Quando eu e a Sil, nós nos casamos e fomos para o Rio de Janeiro e assumimos a Missão Rio e cuidando ali, e aí, como era perto, a gente fazia também em Minas Gerais, como era perto, também vinha para São Paulo, mais perto do que eles estavam no Paraná, eu percebi que eu não tinha as habilidades necessárias para liderar. E um dia, numa conversa com o meu diretor espiritual até então, ele me fez algumas perguntas que eu não sabia responder. Eu falei, cara, eu preciso estudar. Então, a primeira biblioteca de liderança que eu montei, que se tornou depois a minha referência bibliográfica para o meu livro, foi querendo estudar para poder ter resposta para o meu diretor espiritual. E aí, no meio disso, um dia, conversando com os membros da comunidade, eu falei, cara, eu falei alguns insights de alguns livros e eles, meu Deus, Gui, que legal. Eu falei, nossa, tá ficando bom. Aí a gente estava preparando uma grade formativa e eu já comecei a falar de liderança com os membros ali internamente. E aí precisou fazer uma formação sobre liderança negativa, né? Na época o fundador ainda estava na comunidade, teve essa ideia e falou assim, ó, Guilherme está estudando sobre isso, pede para ele fazer essa aula. Eu falei, nossa, jogou para mim. Daí eu peguei os livros assim, e, vendo tudo, preparei essa formação. Quando eu preparei essa formação que foi interna, eu percebi que eu tinha adquirido uma certa habilidade para falar do tema. Legal. E aí eu falei, cara, eu vou escrever um livro desse trem. Por quê? Eu comecei a ler muitos livros e montar tipo o quebra-cabeça. Então, essa parte é boa e eu confesso para vocês, a maior parte das minhas referências de leitura foram protestantes. E isso também me doeu. Porque, assim, ó, ao todo, a minha referência de leitura foi uns 150 livros. Nossa. Que eu tive que ler. Sim, ninguém me forçou. Eu fui lendo. Então, Sim. eu quero aprender isso, eu quero buscar daquilo. Dos 150, cara, uns 15 são católicos. Meu Caraca, Deus quase do tá céu, mano. percentual disso. Dos 15 católicos, uns 5 são bons. Bons que eu digo assim, de aplicar. Entendi. De você falar assim, cara, isso E- aqui e- é muito E aplicável. tem muita coisa parecida ou tem muito assunto mesmo pra falar de liderança a ponto de ter 150 livros diferentes? Tem muita coisa parecida, mas com muita visão empresarial. Por exemplo, no meio protestante eu percebi 80% é inclusive um dos maiores referenciais que existe no meio protestante. É uma tradução do que é no meio business. Então, é o conceito de liderança no business traduzido para o gospel, entendeu? Entendi. Por que que eu percebi isso? Porque eu comecei a ler os business também. Porque eu queria abrir o meu leque. Tem uma coisa que faz muito parte a gente falando sobre vida intelectual, né? Do meu crescimento intelectual, eu sempre gostei e foi sempre direção de todos os diretores espirituais que eu tive. Abrir o leque. Você tá olhando só num ponto. Você não pode ficar parado na sua visão. Quem discorda de você tá falando o quê? Quem tem um ponto contra o que você fala tá escrevendo de que jeito? Então, eu tinha um leque muito aberto. Então, eu tenho alguns livros business, inclusive do Donald Trump, ele tem alguns livros só sobre liderança. Então, assim, é uma visão maluca. Você entende porque o cara é um bilionário e construiu um império. E aí, lendo tudo isso,
Meu primeiro desejo foi em meados de 2020. Vou escrever um livro. A pandemia. Quando eu terminei de escrever, a gente teve todo. Eu terminei no final de 2020, nas minhas férias. A gente teve todo o conflito comunitário em 2021. Quando a poeira baixou, eu falei, vou lançar. Quando eu li a primeira versão, já estava obsoleto. Porque, assim, a pandemia, ela forçou a gente a ir para um novo nível. Eu li o meu livro e falei, cara, isso aqui já é velho. Olha só. Um líder não pode se portar desse jeito. Um líder que quer evangelizar. Vou ter que mudar. E aí, deixei na gaveta, porque 1000 coisas para poder resolver na Colo de Deus. Até que a gente foi e abriu a nossa editora, né? Linda editora Colo de Deus, que faz tudo. E a gente gosta... Tá, 90% das nossas coisas a gente faz tudo interno. É tudo na comunidade. E a gente tem uma menina que cuida, né, da editora, que coordena. E eu falei para ela do livro, do meu desejo de lançar. Ela falou, faz. Aí eu falei, olha, eu já tenho ele pronto. Só que eu não concordo com algumas coisas do meu livro. Doido, né? Parece meio esquizofrênico, né? Eu escrevi, mas não concordo. Eu concordo de mim. Esse autor Muda de aqui... ideia então, pô. Esse autor aqui tá maluco. Aí ela falou assim, ó, faz assim, Gui. Não olha mais o seu arquivo e refaz seu livro. Não vou apagar, mano. Eu demorei 4 meses pra escrever esse livro. Eu não vou apagar. Mas eu vou deixar o arquivo. De vez em quando eu consultava. Mas era tipo reformar a casa. Reformar a casa é muito difícil. É mais difícil que construir do zero. Dá trabalho, né? E eu fiquei literalmente apegado à primeira versão, que nem era Líderes que Geram Líderes. Era outro nome que eu tinha dado pra ele. E aí teve um dia que ela falou pra mim, ó, pra você conseguir fazer, vai ter que apagar, é melhor. Eu falei, vou apagar não, ué. Você fala isso porque você nunca escreveu nada. O ego já bate lá em cima. Aí um dia, quebrando a cabeça pra fazer um capítulo, não saía. Fui lá, abri o computador, fui na pasta, apagar permanentemente. Pronto. Tome. E aí fluiu, mano. E aí foi fluindo, assim, as ideias vindo, a minha experiência comunitária, tudo aquilo que foi surgindo. Então, o meu anseio em escrever a versão final foi primeiro para trazer para a comunidade qual era a nossa visão. Então, assim, nós precisamos formar líderes na Colo de Deus. Esse slogan, líderes que geram líderes, é um slogan nosso. Então, assim, como é que nós somos líderes que geram líderes e nós não temos a metodologia disso? Qual que é a nossa metodologia? Comecei a olhar para a nossa história comunitária. Como que a gente faz com os nossos líderes de célula? Como que a gente faz com os nossos líderes de missão? Olhando tudo isso, fui escrevendo e colocando, e daí nasceu Líderes que Geram Líderes, que é a minha ideia para Everton, está coordenando a comunidade, precisa de colocar alguém na frente de um ministério, de um setor, na área de trabalho, só que está faltando para ele habilidade para formar a pessoa. A minha ideia com esse você vai ler esse livro, quando você terminar de ler, você vai ver se você aceita assumir isso. Se você assumir, você coloca em prática. Porque aqui tem práticas ao final de cada capítulo para a pessoa poder fazer. Eu vi aqui que o primeiro capítulo você faz um questionamento, né? Será mesmo que você já é um líder? Exatamente. Aí o que eu ia perguntar a partir disso? Existem pessoas que têm aptidão para ser líder, aí você, como um bom líder, vai lá e desenvolve isso nela. Outra pessoa que não tem aptidão, aparentemente não tem aptidão nenhuma, e você faz aquela. Né? Vai formar um. Porque a minha dúvida é assim, existe um perfil específico, ou tem gente que tipo, não nasceu para ser líder e não adianta você investir ali. Você só vai perder tempo. Porque um líder já é um líder... Um líder nato. Um líder nato, Desde menino. Desde menino. Já era, eu vi que tinha futuro. já era que escolhi o time ali. Exatamente. Olha, a minha opinião a respeito disso e a minha visão, ela contraria, eu acho que, mais da metade dos autores que eu já li. Já ficou bom, vai ter treta. Porque a maioria dos autores falam, inclusive eu li o livro, dá pra falar que eles não vão pesquisar mesmo, mas curtir vocês vão. Um livro que se chama Liderança Nata, que ele fala justamente que a pessoa nasce líder. E assim como você não pode ensinar alguém a ser um bom empresário, você não pode ensinar alguém a ser um bom líder. Essa era a didática, é um livro business. Uhum. E eu discordo, porque assim, perfil comportamental, temperamento, eu sou totalmente o contrário de um líder. E a perna do temperamento, sim. Meu irmão, todo mundo fala, líder tem que ser colérico ou sanguíneo, tá? Eu sou fleumático. Tem que ser expansivo. Eu não sou expansivo, eu sou estrategista, entendeu? Então assim, eu acredito que um líder se forma e ele precisa buscar e se aprofundar no lugar onde ele tá. Óbvio que nem todas as pessoas conseguirão ter peito para buscar as habilidades e as virtudes necessárias para se tornar um bom líder. Mas a liderança, quando a gente olha para Jesus, inclusive esse primeiro tópico eu trabalho com aquilo que Jesus fala com os discípulos. Lá fora a liderança é desse jeito.
Aqui, quem quiser ser o maior é o servo de todos. Então, Jesus ele faz justamente esse comparativo. Ele fala, ó, existe um perfil lá que o grande, que quem manda senta na cadeira. Aqui o perfil é diferente. E às vezes a gente vem com esse perfil para a igreja, do chefe, entendeu? Do cara que tá sentado em cima e tem uma boa dicção, uma boa oratória e consegue mandar bem. Só que isso não funciona no nosso meio. Então você leu business e leu liderança cristã, então tem um contraste grande entre as duas realidades. Às vezes, sim. Às vezes existe essa característica do business, do chefe, aplicado no meio religioso. E as pessoas e nem percebendo que estão trazendo isso. Então, assim, como eu sou muito crítico e tenho algumas metodologias de estudo, inclusive lei de cabeça para baixo. Depois nós explicamos se der tempo. Então, assim, eu percebi, anotando que foi, cara, mas eu acho que esse autor, ele não quis dizer isso que ele escreveu. Porque, assim, isso aqui não combina com o meio cristão. Sabe, isso aqui é muito business. Sabe, parece que só pegou e mudou algumas palavras e trouxe. Eu percebi muito conteúdo desse jeito. Principalmente pessoas pegando livros lá de fora, né? Pega, eu tenho pontuado essa lista lá em casa, mas eu vi pelo menos uns 5 livros que são, eu não vou falar que é o plágio, mas são palavras com palavras diferentes, mas é o mesmo teor do Donald Trump, por exemplo. Eu falei, esse cara aqui pode ser um político, mano. Ele entendeu muito de política e de criar um império. Só que a linguagem que, por exemplo, o Trump usa no livro dele não se aplica no nosso meio. Porque é uma outra visão. É uma escala. No nosso meio, a gente não escala a liderança. Né? Eu não escalo negócios na minha liderança e eu crio um líder para crescer, um líder nesse negócio para eu criar um negócio maior, que eu coloco um líder maior. Entendi. O objetivo é outro também. Vai franquear uma comunidade? Exatamente. E assim, essa é a visão do Trump. E não é que é errada, mas isso é pro business. E isso, mano, quem entende isso no business, pô, vai lucrar, vai fazer seus milhões lá, talvez. Porque a visão dele é incrível. Mas pro nosso meio, ela não se encaixa. Eu percebi algumas pessoas trazendo um pouco disso. Talvez por isso que a gente tem alguns formatos de igreja que se parecem franquias. De movimentos religiosos que literalmente se parecem com franquias. Porque vai trazendo essas ideias. Então, assim, eu acredito que um líder, ele se forma. O Líderes que Geram Líderes, ele é uma trilogia exatamente por conta disso, né? Eu acredito nessa formação de uma liderança. Se alguém entender o que é ser um líder, se alguém compreender o que é de fato liderança, que não é nada mais nada menos que levar um grupo de pessoas ou uma pessoa do ponto A até o ponto B, saber como essa pessoa está no ponto A e o que é o ponto B para ela, se a pessoa compreendeu isso, todo mundo consegue liderar. Só que vai ter que ralar. Então, você falou assim, o seu perfil, por exemplo, pelo seu temperamento, quebra o paradigma. Total. Mas se quebra o paradigma, então tem um que predomina. Então a gente há de concordar que existe um temperamento, um perfil de pessoas que de forma... É mais comum que eles sejam líderes do que outros. Isso acontece. Por que as pessoas falam por exemplo, dos coléricos e os sanguíneos? Quando a gente pega os elementos que são relacionados a eles são fogo e ar. Entendeu? Então, assim, é muito mais expansivo. É muito mais... Uau! Você não imagina um fogo quietinho, parado. O ar é a mesma coisa. Você não percebe, mas está sempre em movimento. A água, você vê ela parada. Terra também. Entendeu? Então, assim... Guilherme, dá pra ser? Dá pra ser. Qual que vai ser os elementos que a gente vai precisar mais? Que é o que eu compreendo em mim. O fleumático consegue ser um excelente líder. Inclusive, ao ponto das pessoas duvidarem se ele é fleumático. É fleumático? Sou. Ele é fleumático. Aí, todo mundo fala que é perceptível. De longe, assim, ó. Entendeu? Só que assim, ó, como ele se cerca? Porque como cada um tem os pontos positivos e negativos, tem que saber o que é equipe. E eu sempre falo, eu acompanhei 2 fundadores que são, cara, também fogem do perfil dos fundadores. São fleumáticos, assim, no talo, de parecer que é mudo. É mesmo? E eles falando que... E você percebe uma boa leitura carismática, assim, o cara sabe o que ele tá fazendo. E ele fala, o que eu tô errando? Eu falei, na sua equipe. Você precisa ter pessoas que te movimentem do seu lado, mas pessoas que são da sua confiança. Por exemplo, a Bruna é secretária-geral, veio aqui. Você percebe? Acelerada no talo. Meu irmão, a Bruna quase me deixa maluco, entendeu? Mas por quê? Perfil. A gente precisa ir se cercando dessa maneira. E eu entendo que existe também o líder para cada situação e tempo necessário. Talvez no tempo que a gente está viveu na colo de Deus, precisava de alguém que mais joga um balde de água fria do que abre um novo caminho.
Eu tenho muitos coléricos, porque é como uma comunidade muito artista, muitos coléricos e sanguíneos, e alguns em específico saíam para alguma missão e já voltava abrindo casa. Não, porque o padre falou que paga 6 meses, daí eu vou olhando, terminaram? A gente não vai fazer isso. Nós não temos estrutura. Daí eles até brincam, cara, a gente chega animado e você joga um balde de água fria. Eu falei, leitura? Lá na frente isso não vai dar certo, entendeu? E quando a gente fala das virtudes necessárias, um líder, você pode pegar uma pessoa que tem o interesse. O interesse. Se a pessoa tiver o interesse e você falar, ó, você vai ter que estudar talvez as madrugadas, você pode esperar aí que em meses você constrói alguém com visão de liderança. E aí depois ela só precisa começar a ter prática. Quebrando paradigmas, enfim. O líder nato, eu percebo que, embora tenha algumas discordâncias a respeito do tema, do termo que é usado, e eu percebo que ele é um pouco mais difícil de ser educado. É igual quando você vai para autoescola já sabendo dirigir, que você já acostumou a andar com pé na embreagem. Cheio dos vícios. Cheio dos vícios. O líder nato, ele também é cheio desse tipo de vício, entendeu? Então, assim, você ir cortando, e eu já percebi isso na prática, é um pouco mais dolorido para a pessoa. Eu já fiz a experiência, inclusive vai ser isso no segundo livro, eu já fiz a experiência de ter o foco de atenção nos 2 tipos de líder. Naqueles que, no primeiro dia de vocacional da comunidade, você fala, caraca, meu irmão, esse menino aí vai voar. É aquele que fala, será que ele fala? Será que... Vai dar Será que... Ou ele é mudo? Será que ele consegue andar um pouco mais rápido? Ou ele vai nesse... Tem algum problema? Porque ele anda muito devagar. Então, assim, eu já tive a experiência de acompanhar esses 2 tipos de pessoas e fazendo o que no meio comercial a gente fala dos PDI, no processo de desenvolvimento individual, você perceber que a pessoa precisa de alguma ferramenta. Olha, vê esse vídeo aqui. Acho que você precisa ler esse livro. Eu acho que você ver esse filme. Eu acho que você precisa ver esse documentário. E a pessoa não entendeu porque às vezes eu estava indicando, só ver. Eu acho que você precisa fazer essa correçãozinha aqui na sua forma de falar. E você percebe que a pessoa consegue, com interesse, ir crescendo e passa um ano e você fala, caraca, mano, eu posso colocar essa pessoa para liderar um ministério, uma frente de missão da comunidade. Legal. E você identifica que ele foi um líder com êxito com base em quê? Se ele conseguiu influenciar sem usar a força, o resultado que você deu pra ele conseguiu atingir, o quê? O que você fala assim, não, teve êxito como líder? Ó, em todo lugar que você for, o líder ele precisa trazer esse feedback. Nem sempre é o êxito, é o retorno de alguma maneira. Olha, Everton, eu preciso que você... Ó, eu tenho aqui um exemplo... Só trocar os nomes porque as pessoas não vão conseguir identificar. Vou trocar o nome. Jacob e Luan. Trocar o nome, não, trocar o nome e o setor da comunidade. Ó, eu tenho aqui a intercessão que não tá andando na comunidade. E assim, eu preciso que a intercessão não seja só o pessoal que vá para a capela, nos retiros e fique diante de Jesus, porque isso é muito importante. A nossa intercessão precisa ser uma muralha em volta da colo de Deus. Então ela precisa ser toda organizada. E aí eu recebo, Gui, como que eu organizo? Eu falei, não faço ideia, eu não sou do ministério, mas eu tô te colocando com a visão que você tem para que você faça da intercessão da colo de Deus um grande movimento, um exército. E aí vai desenvolvendo. Então, desenvolve as escalas, depois vai lá e fala, olha, eu acho que a gente tem graus de intercessores. Eu acho que eu tenho os intercessores para o evento, eu tenho intercessores que vão ficar o tempo inteiro intercedendo só pelos membros. Eu tenho intercessores que entenderam para coordenar os momentos de oração. Então ele vai entendendo quem está em volta dele. Passa 6 meses, ele volta e fala, e aí, como é que tá a intercessão? Tá voando, mano. A gente tem formação toda semana, o ministério se reúne tantas vezes por mês, a moção que você manda, ela é destrinchada e ela é orada dessa maneira. Então o líder, ele consegue trazer um feedback com leitura. Uma das principais características que um líder precisa ter, além de levar as pessoas do ponto A até o ponto B e ter uma grande habilidade de jogo de cintura, de flexibilidade, é aprender a trazer os feedbacks, os retornos, sendo eles positivos ou negativos. Se eu te dei uma tarefa, passa 3 meses, você volta e fala assim, ó, olha, Gui, o que você me pediu eu tentei fazer de toda maneira, eu fiz desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, e não funcionou. É sinal que é um mau líder? Não. Aí eu só preciso reajustar, talvez ampliar a visão dele, fazer um processo de desenvolvimento para que ele enxergue mais coisas, entende? Então, assim, o líder ele precisa trazer esse feedback.
Eu te dei uma tarefa. Eu sou o líder acima de você. Qual é o retorno que você me dá? É tipo os talentos. Uhum. Você só enterrou e falou assim, não, Gui, é porque você é muito exigente, daí eu fiquei com medo de fazer desse jeito, e aí você achar que eu tava passando por cima da sua liderança. Pô, servo mal e infiel. Você sabe que se eu deixasse no banco, se eu colocasse qualquer outra pessoa, isso aí ia render nos juros mais fácil. Porque se for assim, eu vou tirar tudo. O líder, ele precisa aprender a multiplicar aquilo que ele tem, entendeu? Legal. E a respeito de características, né? Pegando mais aí pro lado do líder nato, né? Que às vezes ele não tem o intuito ali da liderança, ele não se enxerga ainda como um líder. Mas ali no cotidiano você nota alguns sinais que você fala assim, pô, esse moleque aí é liderança. Quais são esses sinais assim que deixa evidente que você fala, não, esse moleque aí dá pra... Até pra quem tá vendo aqui, que tá à frente de alguma coisa, tá querendo desenvolver líder, e tem essa dificuldade de identificar, e já Aham. quebrou a cara várias vezes. Porque né? isso aí já tá nítido que vai ter que ser formado. Se Sim. nem ele percebe essa percepção, mas às vezes ele ainda não tem esse... Eu escrevi um capítulo sobre isso nesse livro, que é aquela pessoa que tem a voz no grupo. Meu irmão, qualquer grupo, tendo um líder à frente, um padre, um fundador, um moderador, sempre tem alguém ali no meio que tem voz de maioria. Você sempre vai ter. Então, assim, ó, pra quem tá na hierarquia acima, é começar a identificar essas pessoas. E no livro, eu retrato cada capítulo contando uma história. Eu conto a história de um menino aqui dentro do livro, para as pessoas entenderem como é no dia a dia. E isso justamente acontece com ele. O padre coloca ele numa função, já o resumo do livro. E quando ele assume a função no grupo, ele percebe que tem uma menina lá dentro que é mais líder que ele. Inclusive fala, o padre tinha que ter me colocado. Por que que colocou ele? Ele não tem um perfil. E ele tem duas saídas. Ou ele volta pro padre e fala assim, ó, padre, você me colocou, mas você tinha que ter colocado a Isabel. Você não tinha que ter me colocado. Ela já é a líder do negócio. Ou ele aprende a olhar para Isabel, ganhar a Isabel, para que a Isabel potencialize a liderança dele. Eu tenho dezenas de pessoas assim na colo de Deus. Velho. Eu tenho dezenas de pessoas com um poder de influência na colo de Deus gigantesca. E eu tenho que aprender a ler quem escuta a voz dessas pessoas. Eu sei quem observa elas, por exemplo, rezando. Eu tenho uma mania, os meus liderados mais antigos sabem, eu tenho a mania de rezar com o olho aberto para ver como as pessoas rezam. Sabe o que eu percebi? Que quem escuta muito a voz de um dos meus membros da comunidade reza igual. Eu sei, por exemplo, quem tem, e agora eu posso citar nomes, não tem problema nenhum, eu sei quem tem o Diego, né, do Jiu-Jitsu, como referencial. Por quê? Que reza tocando piano no ar. Eu tenho dezenas de membros que no momento de oração fecha o olho e fica assim. E eu falo, quem reza assim é o Diego. Então, Interessante. consciente ou inconscientemente, a voz do Diego é uma voz forte para essa pessoa. O que que eu vou fazer? Eu vou lá e vou cortar o Diego? Óbvio que não. O Diego já é uma voz na comunidade. Então eu tenho que me aproximar, eu tenho que ajustar, eu tenho que ver o que que ele replica que destoa daquilo que é o nosso comunitário. Se tiver alguma coisa, eu ajusto, eu corrijo, eu chamo pra perto. Eu sei quem escuta o Natan, eu sei quem escuta a Priscila, entendeu? Óbvio que não na nossa totalidade dos membros, mas aquilo que é mais expressivo, mais característico. Então, Legal. quem tá, né, a gente falou do esquema das franquias, mas um líder que tem outros líderes abaixo, ele precisa aprender a fazer essa leitura, porque daí ele entende, né? Cara, quem tem a possibilidade de estar aqui onde eu tô hoje? Inclusive foi a pergunta que em 2021, quando nós tivemos a nossa Assembleia Geral, a Assembleia fez pro Conselho da Comunidade. Uhum. Olha, daqui a 5 anos acaba o tempo de vocês. Como vocês vão preparar os próximos? E a gente, né, no nosso meio, e o que é o mais padrão nas comunidades, não é indicado. Eu não indico quem será o próximo presidente. E não posso nem transparecer que eu estou preparando alguém. Então, como foi a nossa Como se resposta? fosse uma campanha política, né? Exatamente, a chapa. Então, assim, ó, eu preciso preparar todos os consagrados que na época da eleição do próximo moderador estão aptos com as características do nosso estatuto para assumir. Eu tenho que olhar para todos e pegar no pé de todos dessa maneira, entendeu? E ir observando. Da mesma maneira que a comunidade já vai percebendo alguma voz, alguém que vai se destacando. Então, assim, a gente precisa ter essa leitura a todo instante. Por isso que o trabalho da liderança no nosso meio, ele se diferencia, por exemplo, do trabalho de um chefe, que é, o que é um trabalho de um chefe lá fora? Se eu te designei para ser um gerente abaixo de mim, o que você precisa me trazer é resultado positivo. Resultado negativo, você é demitido. Uhum. Se você trouxe um déficit para a empresa, é um sinal que você não está preparado para estar aqui com a gente. Não é um sinal que a gente te preparou mal. Inclusive, vários deus falam isso. Ninguém assume o BO é meu, entendeu?
No nosso meio não dá pra ser desse jeito. Então, assim, ó, qual que é o feedback que você me dá? Se ele é bom, então você compreendeu. Se ele é ruim, eu tenho que trazer pra mim. O primeiro olhar é pra mim. Se ele é ruim, talvez eu te formei mal. Entendi. E esse lance da influência é uma característica muito singular no líder, né? Porque assim, o poder de influência, eu acho que às vezes ele se confunde com outras coisas. Né? Porque alguém pode fazer o que você faz por medo, não porque você se sentiu influenciado por você. Uma vez eu estava até num consultório e vi um livrinho assim no criado mudo, assim, do lado da poltrona. Aí tava assim, o homem mais poderoso que já pisou na Terra. Aí eu peguei pra ver se ali quem seria esse homem, né? Aí ele começou a falar de vários grandes líderes, assim, eu lembro que citava até Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, vários nomes lá. Aí falou assim, mas indiscutivelmente, numa análise humana, Jesus Cristo é o maior de todos os líderes, porque nunca se viu na história da humanidade uma pessoa, mesmo depois de morta, influenciar tanto como o nome de Jesus influencia e levar as pessoas da vida para uma pessoa que nem nessa terra tá pisando mais. Sim. Então, indiscutivelmente, Jesus Cristo pode ser considerado o maior homem que já pisou na terra por conta do seu nível de influência. Sim. Então eu percebo que, pelo menos para esse autor, que eu não lembro quem era, ele falava que o nível de liderança se dá pelo poder que o líder tem de influenciar. E essa questão da influência, ela precisa ser muito bem entendida, assim, ó. Eu tenho... Agora eu não lembro se tá no YouTube da Colo de Deus, tá aberto ou fechado, mas tem uma aula que a gente fez pra comunidade, que eu fiz, justamente sobre níveis de influência, porque influência tem nível, né? A gente consegue fazer uma leitura disso. Eu consigo caracterizar 5 níveis até você falar assim, um líder que é observado pela liderança. Primeiro nível, o cara que teve que assumir o grupo, a pastoral, a comunidade, porque alguém mandou. Então o padre te colocou como líder. Todo mundo vai ter que te escutar. Esse é o primeiro nível. E todo líder passa por ele. Então assim, por que vocês estão obedecendo? Não é porque o padre colocou ele. Entendeu? Depois, você começa a trabalhar, as pessoas começam a te ouvir, querer te obedecer por aquilo que você faz no grupo. Então assim, ó, se elas estiverem carregando cadeira, elas vão te dar uma moralzinha a mais. Agora os membros da Colo de Deus percebendo os meus movimentos nos últimos anos. Inclusive está na nossa plataforma essa aula. Se eles estiverem chegando mais cedo e indo embora mais tarde, eles vão te observar mais. Depois, eles começam a te ouvir, você se torna mais influente por aquilo que você faz por eles. Inclusive, você tem alguns pontos disso que a gente consegue até relacionar no ministério de Jesus. Então, assim, ó, cara, por que o Everton ele é tão importante assim? Ele é esse líder, cara, porque um dia que eu tava mal, foi ele que trouxe as respostas que eu precisava. Foi ele que direcionou, foi ele que abriu os meus olhos. No dia que eu queria sair do grupo, foi ele que falou pra eu não sair, pagou uma pizza pra mim e falou assim, ó, fica junto que eu vou te ajudar. Ele pagou uma conta de luz pra mim. Então você tem Não importa. Você tem um nível maior de influência na vida dessa pessoa, nível 3. Nível 4 é quando eles percebem o seu amor e entrega, diferente do nível 2, mas o amor e entrega pela causa. Então assim, o que você está coordenando num grupo? O que você faz pela causa do grupo? Cara, eu já larguei meu emprego pela causa do grupo. Eu já tive que mudar de faculdade. E o último nível é por aquilo que você se tornou. Então assim, ó, cara, por que você escuta o Everton? Mano, ele é um líder. Mas assim, ó, ninguém chega no 5 direto. Ninguém se torna assim, ó, pá, meu Deus, entrei na paróquia. Não, todo mundo tá lá porque alguém mandou, depois por aquilo que começou a fazer pelas pessoas, pelo grupo, depois o que ele fez por mim. Por exemplo, a gente até assume isso um pouco como Assembleia de Vozes, né? Não, Everton, se ele tiver aqui, se ele não tiver, ele vai ser sempre uma Assembleia de Vozes. E o líder que chega no nível 5 é geralmente aquele cara que deixa a coordenação, que sai da frente, que outra pessoa assume e ele continua sendo consultado pela Assembleia do grupo. Entendeu? Tem um respeito ainda ali. Por quê? Porque todas as pessoas sabem, mano, o dia que a gente precisar, ele tá ali. O líder, ele é esse cara. É tipo Moisés. O povo sabia que o que eles, mesmo ele vacilando, o Moisés falava, vamos pra direita, o povo queria ir pra esquerda, mas eles sabiam que no dia que eles precisassem de Moisés, do favor de Moisés diante de Deus, eles iam encontrar. É exatamente esse líder que chegou no nível máximo, assim, da liderança, de influenciar mesmo, né? Então, na minha leitura, a liderança, ele tem esses níveis de influência. Legal. E o mais engraçado e o mais difícil é que esse nível, ao mesmo tempo que ele é
do grupo, né, ele é comunitário, ele também é individual. Então, você pode estar na comunidade e ser um líder que as pessoas entenderam que você morre pela causa. Mas, para alguém que chegou agora, eu só te obedeço porque você está naquele cargo. Então, Olha para o grupo, você é o 5, mas para algumas pessoas você é o 1. Para as pessoas que nunca sentaram na mesa que você ainda é o 2. Por quê? Nossa. Cara, nunca me ajudou. O Guilherme não sabe nem meu nome, não sabe meu sobrenome, me chama de irmão toda vez. Então, assim, ele não é esse líderzão. Então, é o trabalho constante que a liderança precisa aprender a fazer. E são justamente essas ferramentas que conseguem transformar aqueles que têm interesse em um líder. Porque você aprende, cara, com a graça do Espírito, com as revelações e aquilo que Deus te fala, aí entrando mais nos corações das pessoas. Tem muita gente que comunitariamente conseguiu quebrar a barreira do preconceito em relação à minha liderança, quando um dia de madrugada eu estava rezando e veio o nome dela e Deus me deu alguma palavra e eu mandei, não tinha nem o WhatsApp da pessoa, mandei no Instagram dela, ou mandei no grupo, procurei ela no grupo e mandei a mensagem e ficou lá. E a pessoa foi impactada, porque, meu Deus, lembrou de mim. Só nem notada, a pessoa pensava, talvez. Né? Sabe? E assim, ó, graça de Deus. E é uma graça que eu sempre peço a Deus, assim. Às vezes, quando eu acordo às madrugadas para rezar, para que ele me lembre de algum dos meus liderados, do que eles estão precisando. E não é quem tá ao meu redor. Porque quem tá ao meu redor, os meninos sabem, eu costumo pegar mais e como é que você tá, como é que você tá na vida de oração. É mais fácil, né? Tá ali no meu cotidiano, né? Só que, e às vezes Deus dá essa graça de tipo, cara, o menino tá lá nos Estados Unidos, vamos mandar uma mensagem. Como é que você tá? O que você tá vivendo na sua vocação? Olha, eu tava aqui rezando de madrugada, não sei se faz sentido, peguei essa palavra e quis te mandar. Entendeu? O líder precisa ter esse movimento. Legal. E é interessante você falando de Moisés, e a gente vê a importância da liderança como referência para um todo, porque imagina esse povo ter que se deslocar do Egito para a Terra Prometida sem um referencial visível para eles. Sim. Ou seja, não vai para lugar nenhum, né? E eu imagino, por exemplo, você na sua situação, né? De um povo que tá num constante deslocamento. Tem um povo Exato. caminhando. E a figura principal, que é esse referencial, some Sai. e você tem que entrar nesse lugar ali do nada agora. Opa, gente, Exatamente. não olhem pra lá, olhem pra cá agora. Agora a voz mudou, agora tá tudo diferente. E o quanto isso te ensinou a respeito de liderança na prática, né? Sofrendo, assim. É a experiência, e eu até uma vez falei com uns amigos lá no interior de Minas, falei, mano, parecia, a experiência era de estar domando um cavalo bravo, entendeu? Tem que ficar aí aguenta 8 segundos. No meu caso, o bispo que me direcionava falou assim, ó, espera 3 anos. Olha só. A poeira vai abaixar em 3 anos. Eu falei, meu Monsenhor Jonas, aguenta firme, meu filho. Exatamente. Eu lembro que quando Dom Roberto falou isso pra mim, e ele falou assim, Guilherme, 3 anos até a poeira baixar. E eu falei, 3 anos, cara? 3 anos das pessoas duvidando da minha voz, meu Deus, eu não vou aguentar isso. E de fato, foram esses 3 anos. Nem foi quase, foram esses 3 anos, assim, até as coisas se assentando, eu percebi que não existia aquela resistência. Então, o que era pra durar 8 segundos, foram 3 anos, assim, parecendo a todo instante domando um cavalo bravo. E, assim, Loucura, hein, por não ser igreja, não tem o símbolo. Ah, mas se fosse um padre, É verdade. é um leigo, né? Tem 25 anos, entendeu? Pois é, e jovem, né? Embora não pareça, o chassi não bate com o documento do veículo. Mas é isso, é autêntico. Clonaram a placa. Exato. Se alguém quiser um procedimento estético, um botox, botar um cabelo, um Mary Kay, manda aí pra mim. Mary Kay eu passo pra minha esposa. Teve um capítulo aqui que você colocou, a grande arma da liderança. Você falou dela aí já de alguma forma? Ou você pode passar pra nós assim? Óbvio. Pro preguiçoso que não vai ler. Vai comprar o livro e não vai ler. Vai botar Me no instiga, chat. pô, ele comentar. Vai lá, pô. Olha, inclusive, se você já leu o livro, coloca aí pra nós que você gostou. É interessante isso, é interessante saber. Dá um feedback. Um capítulo aí que mais gostou, né? É. Interessante. Quem já pegou os easter eggs do livro, tem vários easter eggs no meu livro. A grande arma da liderança, discipulado. Uma coisa que eu percebo que no tempo, olhando e ajudando pessoas, a gente tá esquecendo de discipular. Talvez até até do outro assunto que a gente falou, do medo de alguém se tornar ou assumir ou ser maior do que eu. A gente tá perdendo o senso do discipulado. Eu não crio mais um caminho de discipulado. A gente confunde discipulado com o pastoreio. Então assim, ó, mano, eu não posso pastorear os meus liderados para sempre.
Uma hora eu preciso discipular. E existe uma diferença de pastoreio e de discipulado. Pastoreio é aquilo que o pastor faz aqui com as ovelhas, trazendo, juntando. Vamos ali com o meu capinzinho, ó, com o meu cajado. Se eu te bater, eu bato devagar. Se eu quebrar sua perna, eu coloco você no meu ombro. Discipulado não. Discipulado, a gente vai na etimologia da palavra, é disciplina, é régua. Então assim, ó, formar discípulo é o que Jesus fez com os 12. Quando você pega o que Jesus faz com os 12, não é um caminho de discipulado. A gente não chama não é um caminho de pastoreio. Uhum. A gente não chama uma ovelha nossa de Satanás. Pois Isso é discipulado. Se converte, carniça. A gente não fala pra eles o que Tiago e João, né? Ah, isso aí não cabe a vocês. Vocês vão beber do cálice que eu bebo? Ah, a gente vai. Tá bom, vocês podem até beber, mas isso aí já não... Escolher isso não compete a mim. A gente não faz referências escatológicas para as ovelhas. Embora a gente goste de fazer nas nossas pregações, mas ovelha a gente encanta ela. Isso é o pastoreio, esse tempo do cuidado, do encanto. Agora já sabe como é sozinho, agora muda a fase. Então a grande arma da liderança que eu enxergo, que eu tento aplicar é discipular. Eu preciso pegar o Everton. Se eu quero que o Everton se torne um grande líder, eu preciso discipular. O meu negócio com ele não é o carinhozinho, não é, e aí, rezou hoje? Não, mano, agora se eu tô te discipulando, rezar já é sua obrigação, você já tem que estar rezando. Eu não vou falar pra você ler os livros iniciais que a gente passa pra galera que tá chegando na fé, não, tu vai ler agora a Suma Teológica, que eu preciso que você entenda algumas coisas da dinâmica de teologia de Santo Tomás de Aquino. Meu Deus, mas isso é muita coisa. É o que Paulo fala. Não é pra ficar no leite pra sempre, é comida sólida. Então, discipulado é comida sólida. Quando a gente confunde essas atividades, a gente não permite com que as pessoas que estão sob a nossa liderança cresçam na vida com Deus. Porque eu trato ela como uma ovelha pastoreada para sempre. Interessante. Discípulo, se a gente quebra a perna dele, ele tem que se virar para andar. Isso não é maldade. Isso não é ser ruim. Isso é fazer com que as pessoas cresçam. Discípulo, se precisar ficar 30 dias sem comer, vai ter que ficar 30 dias sem comer. Ovelha não pode ficar 30 dias sem comer. Ovelha, você tem que vigiar onde ela come, porque é quase cega, ela pode comer coisa veneno. O discípulo tem que saber qual alimento ele come. Então existe uma diferença, embora elas caminhem ali muito perto, porque num grupo de 5 pessoas que andam junto, você está pastoreando 2 e discipulando. Geralmente é o contrário, né? Você está pastoreando 3 e discipulando 2. Então você tem que saber a linguagem que você usa para massa, mas quando você está tete a tete, a cobrança ela é extremamente diferente. E eu pude, quando eu comecei a fazer essa separação, eu pude ver na prática, assim, ó, como era até as minhas exortações. Quem eu pastoreio, a minha exortação é de um jeito. Quem eu estou discipulando, a minha exortação é de outro jeito. A minha cobrança é em outro nível. Quando a gente não compreende essa didática no nosso meio, principalmente no meio religioso, a gente deixa os nossos membros, os nossos liderados infantilizados. Eles não são acostumados com correções, não são acostumados a ter que se virar. Tem uma frase que eu uso na comunidade, eu já usei diversas vezes, principalmente para quem eu já enxergo, quem já entrou na membresia. Não é à toa que o nome que a gente dá para quem entra na membresia é discipulado. Se você viu o problema, se Deus te mostrou o problema, a solução vem de você, não vem de mim. Não tragam problema sem solução para minha mesa. Ai, Guilherme, é porque eu vim na missa e eu vi que os membros não estão participando com a devida referência. Tá, o que você pode fazer? O que você entende de liturgia para ajudar a gente nisso? Nada. Não é só o problema. Então, meu irmão, você tá tudo errado. Então você vai me arrumar uma solução. Entendeu? E eu faço isso muito, assim. Antes só chegava com problema. Hoje, mesmo que eu não concorde com a solução, mas pelo menos eles trazem alguma possível solução. Gui, ó, eu vi que isso aqui tá muito ruim. Por que a gente não faz desse jeito? Isso é discípulo, entendeu? Muito bom. A ovelha só dá o grito. Aí você vai lá ver, tem que tirar, essa praga tá caindo no barranco de novo. Entendeu? Eu vejo que a característica também que fica... É porque assim, na ausência do líder ali, aquele que tá sendo discipulado, ele toma a postura da vez, né? Ou seja, ele não tá aqui, eu tomo a postura e o negócio vai dar certo. Sim. Ou muitas vezes você pega o problema Isso ali é e não faz interessante, nada. porque no tempo que eu liderava um grupo, eu percebia, sabe o quê? Às vezes alguém tava andando fora da linha ali. Aí um do meio via, eu vou ficar não sei de nada, vou ficar calado. Aham. Mas Aí- não existe isso, né? Aí o negócio ficava circulando. Só chegava pra mim quando já tava um estrago feio. Aí eu tinha visto, mas que fala nada, vai dizer que é fofoca. Sim. Aí lascou. É o medo da resposta também, porque eu vejo assim, que quando Jesus morre, Pedro meio que fica nessa também, né? E agora, velho? Não tem ninguém pra falar o que a gente tem que fazer, vou voltar a pescar. Jesus tem que voltar de novo e falar assim, não, mas vai ser assim agora, você que vai tomar as rédeas. Então, Exatamente. Então, assim, ó,
Se a gente entende o discipulado, porque quando a gente olha para o ministério de Jesus, e até mesmo quando a gente pega a escola dos profetas no Antigo Testamento, você percebe que o movimento do discipulado ele sempre foi muito constante. E é na prática. Pega Elias e Eliseu, entendeu? Ó, você vai ficar aí, eu não vou arredar o pé. Ah, Deus vai me levar, fica aí. Não, o Eliseu não ficava. Ele entendeu, sabe? Elias a todo instante estava tirando ele. E qual que é o papel do discípulo? E aí, tem uma conversa que a gente teve uma vez, eu e a Jenny, que um grande problema que a gente tem é que os discípulos não têm mais a disposição de discípulo. Então, além de ter que te discipular, eu tenho que te ensinar a ser um bom discípulo, entendeu? Discípulo tem que ter coração de discípulo, jeito de discípulo, disposição de discípulo. Não, a gente olhando pra nossa geração atual, fragilizada por diversos motivos, né? A ditadura do relativismo. Você pega um estilo de gente que cada vez tá mais difícil. Porque a pessoa é muito dependente em todos os sentidos. Né? E quando se julga ser independente, tá sendo um tolo. Sim. Tá facilmente enganado. É um desafio grande. Por exemplo, no meio business, eles chamariam isso de equipes autogerenciáveis. Quando que uma empresa no business ela tá tendo sucesso? Quando o gerente tem equipes autogerenciáveis. Ele pode sair, ele pode pensar só em expandir, que a equipe se gerencia. No nosso meio, isso se chama discipulado, entendeu? É esse movimento que eu faço e, por exemplo, graças a Deus, agora saindo do Geração Atômica, eu posso pegar 15 dias de férias. A gente não vai parar esse ano, né? Nós não vamos parar as atividades, vai ficar rodando direto. Então, lá no centro de evangelização, amanhã tem pregação. Daí eu não preciso estar lá para pregar. Não é possível que, ao longo desse ano, eu não consegui transmitir como é a pregação da terça-feira para uma pessoa. Né? Nós somos hoje um time de 5 que pregam nas terças-feiras. Então, assim, ó, isso é discipulado. Então, ficar desnecessário é um êxito pra liderança, né? Oi? Ficar desnecessário Nossa Senhora. é um êxito. É bom demais. É sucesso, né? Implica em sucesso, né? Você vê que as pessoas podem andar, sabe? Até no Geração Atômica agora tava uma hora sentado assim, e daí veio um padre e falou assim: meu filho, sabe que eu observei uma coisa? Eu falei assim: o quê, padre? Ele falou: você não tá todo instante no palco. Ele perguntou: quem direciona a espiritualidade do Geração? Eu falei: eu sou o responsável. Então, assim, eu fico atento às pregações, porque a gente mandou o documento para todo mundo. Então, assim, existe, como nós estamos falando do tema do ano, então, assim, nós precisamos seguir isso daqui, óbvio, na liberdade do Espírito. Então, assim, eu tô atento a todas as pregações, as ministrações. Se faltar alguma coisa, eu subo lá, dou uma complementada, entendeu? Mas eu tô atento ao tempo dele. Ele falou assim: nossa, mas que geralmente essa postura, essa pessoa tá sempre ali no palco e eu vi você num momento na sua pregação e depois você foi lá tocar o chofar, só isso? Eu falei assim: padre, mas o evento ele está andando naquilo que a gente espera. Então, assim, não tem nada fora. Porque se o líder ele toma esse papel de tudo ser dependente dele, meu irmão, se ele morreu, acabou tudo. Então, assim, ó, um momento marcante, por exemplo, a gente tem um outro momento muito marcante no Geração, que é a oração de cura no domingo de manhã. Eu não preciso fazer essa oração. Eu tenho pessoas que são extremamente capacitadas para esse momento, que têm o dom para isso, que têm a visão carismática, então elas façam. Deixa eu ir rezar, receber oração lá embaixo, atender o povo, sabe, gravar, sei lá, fazer outra coisa, para que o evento não pare. Entende? Então, assim, essa visão precisa acontecer. Quando as lideranças nas comunidades, nas paróquias compreenderem, na verdade, eu ia perguntar a sua visão da liderança no meio católico. Fazer essa anamnese, se o discipulado tá acontecendo, e se não tá acontecendo, começar a mudar, mano, a coisa virá absurdamente, assim, ó. Porque, assim, até já te respondendo, eu percebo que muitas vezes não acontece. Não acontece. Não acontece um bom discipulado. Porque discipulado é muito difícil. Não é à toa que Jesus pegou 12 para discipular. Tinha lá os 72 que andava. Mas assim, os discípulos dele ali de perto, 12. Porque discipular, ele vai te exigir uma maior tempo, maior disposição. E até aqui. Porque não dá, e eu falo isso também, não, nesse livro não, vai ser no segundo. O líder, principalmente quem está discipulando, precisa estar sempre um passo à frente do liderado. Em tudo. Precisa estar um passo à frente. Então, se eu vou te acompanhar e, eu quero que você seja um grande pregador, mesmo que eu não seja pregador, eu tenho que entender mais de pregação que você. A teoria, pelo menos. Talvez a prática, não é o meu ministério, mano. Eu sou músico, entendeu? Eu lidero muitos músicos. Eu não sei tocar nada, mas eu tive que estudar a dinâmica de ministério de música.
ler Músicos em Ordem de Batalha do Padre Jonas, ver o que é que está sendo falado, consultar algumas pessoas do que acontece nesse meio da música, entendeu? Então, assim, tá um passo à frente, para quando os músicos chegarem para mim precisando de alguma coisa, eu ter o que instruir. Eu tenho que ter bagagem para instruir. A gente teve um retiro dos músicos que eu preguei para eles. Eu não fui pregar sobre a visões escatológicas, não. Fui pregar por coisas de músicos, espiritualidade para músicos. Então tem que estar um passo à frente. Então quando você está discipulando muitas pessoas, o que é difícil, você vai ter essa dificuldade. Como é que você vai conseguir entrar em todas as realidades? Então é por isso, ó, se eu te discipular bem e eu falar assim, ó, agora você vai cuidar aqui no nosso grupo só das pessoas que têm habilidade para ser host em podcast. Você já tem a visão, você já está alinhado comigo, tudo. Agora eu tenho a confiança que você vai fazer isso bem lá. E eu não preciso ficar indo lá toda hora. Eu passo e vejo no feedback dos seus agora, não de você. E aí, como é que tá sendo? O que você já aprendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre onde o nosso grupo. Tu sabe, sei lá, tu sabe qual que é o lema do grupo? Se o seu liderado não sabe, eu falar assim, ah, tá tudo bem, uma hora você vai aprender. Aí eu vou em você de novo. Falei, mano, eu fui falar com a sua galera, eles não sabem o nosso lema. Como é que eles não sabem o nosso lema? Entende? Então precisa ter esse movimento que eu percebo que muitas vezes a gente, por respeito humano, no nosso meio, acontece muito, por respeito humano, por medo de se indispor ou apego ao cargo, não acontece. Não, eu vou deixar o Everton sempre bem inferiorzinho aqui, extremamente dependente de mim, porque assim, ó, eu vou usar a Colo de Deus como exemplo. Eu vou deixar todos os meus liderados extremamente... Eu vou crescer absurdamente em conhecimento. Vou lançar todos os livros de liderança para eles me olharem como cara. Não vou discipular ninguém, porque daqui a 5 anos, quando acabar, vai ter uma aclamação coletiva para o Guilherme não sair. Não, sai, Guilherme. Nossa, ele quem que fica? Eu criei um monte de gente dependente. E aí, Nossa, que perigo, a velho. Colo de Deus perdeu, o reino perdeu, eu cresci num narcisismo tremendo, me tornei o Deus da comunidade. E essa liderança narcisista, ela se enquadra no que diz respeito à liderança negativa? Totalmente. Por quê? O líder negativo não é só aquele. A principal figura, a principal característica que ele tem é puxar o grupo para baixo e ele para cima. Então, assim, ó, o grupo é a escada de um líder negativo. Então, assim, ó, o que eu vou precisar fazer para crescer? Nossa, eu vou precisar fazer 30 eventos por mês. Para fazer 30 eventos por mês, para levar o meu nome e tudo, eu vou esfolar o meu time, eu vou esfolar o meu ministério de comunicação, a minha agência. Ah, não tem problema. Eles estão aí para isso mesmo. Então eu jogo eles lá embaixo, no emocional. Eles não têm tempo de rezar para que eu cresça, entendeu? Então o líder negativo, ele tem esse impacto. E o narcisista é justamente isso. Esse cara que, cara, tudo sou eu. Eu sou o centro desse negócio todo. Eu que faço, é eu que aconteço. Se eu não tiver... Inclusive, uma das grandes características que esse tipo de liderança tem é transmitir essa mensagem. Olha, porque se eu não tiver aqui, vocês sabem que não acontece. Porque se não for a minha visão, vocês se perdem. Porque vocês só fazem cagada. Então, assim, ó, o grupo é sempre para baixo. As pessoas fazem uma anamnese no final do dia e falam assim, cara, se a gente... Não vivo sem ele. Não vivo, se não tiver ele aqui, entendeu? E isso não... Jesus não fez isso. Isso não é saudável para uma liderança, isso não faz crescer. Não faz. Pode bater o tanto que for, porque aí é força humana apenas. E é força humana empenhada num crescimento próprio, não é empenhada no crescimento do reino, entendeu? Santo Tomás de Aquino, na Suma, ele fala algo muito interessante. Ele fala sobre a magnanimidade, que é o nosso chamado de grandeza de alma. Só que, logo depois dele falar do homem com grandeza de alma, com o chamado de filho de Deus, jogar a gente lá em cima, o próximo capítulo ele trabalha humildade. Então, assim, ó, a gente tem que compreender, e eu faço até um paradoxo, né, de ser pequeno o suficiente, olhando para São Francisco, pequeno o suficiente para ser grande. Então, assim, eu tenho que aprender que Deus me chamou para algo grandioso, né? Cara, Deus me tirou do interior de Minas. Cara, eu não sabia nada do que eu faço. E hoje eu lidero, eu sou moderador de uma das talvez maiores comunidades com expressão jovem no Brasil. E viaja o mundo, e vai para encontro internacional. Já sentei para falar de liderança com diversas pessoas, sabe? Olha quanto eu sou. Mas se eu não entender que em tudo isso foi a graça de Deus e aprender e entender, olhando para as minhas misérias, para as minhas dificuldades, que foi Deus que fez em mim nesse tempo todo, mano, eu me perco. Facilmente. Muito bom. Facilmente. Muito bom.
É isso aí. Líderes que geram líderes. Ficou Guilherme bonito o Martins. livrinho. Tá bonito. Inclusive agora era com a Goethe, a zoeira. É. Mas tem risco de Tá acontecer de alguém surpreso. comprar aí. Alguém Tem. pode ser surpreendido Tem, novamente. Aí tu é bom falar, pô. Não, que a gente teve um lote de algumas. Da primeira tiragem que. Esse daqui? Não, tá. é o seu? Não, é o tá seu? por aí. Tá por Tá aí, você aqui, trocou. deixa eu ver. Ah, tem que ter ficado com você. Isso foi marcante na sua vida, cara. Não, eu Eu gosto nem- mais desse daqui. É, não, é porque a gente. É que ele tá no meio aí, tá bem torto esse livro aí. Não é esse aqui. Deixa eu ver. É porque a gente tava rindo que a gente deu os livros e quando olhou pro Eu tava Elton dando a folheada e o Daltinho tava assim, ó. e o Elton. E a gente olhou assim, o Elton nem de cabeça. Ah, esse aqui, ó, eu peguei. É porque eu fui lá pro meio. E a gente olhou assim e o Elton tá fazendo assim. Eu falei, caraca, será que ele faz leitura dinâmica? Lê a primeira É página ninja. de cabeça pra baixo, sei lá. Tá bananeiro ali depois. E aí, não, é porque saiu uma versão que a metade saiu impressa errado, né? Coisas que acontecem. Mas Mas o assim, conteúdo tá ok, viu, gente? conteúdo Vindo da tá cola top. de Deus, né, que inova tudo, eu falei, não, é coisa dele. inovação, pra mim. pô. Não, inclusive ele achou, não, acho que eles estão inovando, né? A É. liderança de ponta O cara cabeça. pensa diferente, né, não sei. Nossa, aí você vê quando você tá ficando bom em algo, né? O seu erro parece É, ser tá algo vendo, inovador. véi? Que moral. É tipo o cara Que moral, que véi. prega a banana na parede lá e vende por É. 36 milhões. Eu acho que eu tenho esse dom, graças. Eu vou tentar botar isso aí. Moral. Então, se você tá com um livro que chegou de cabeça pra baixo, É só metade virar ele. dele, ou você lê virado ou manda uma mensagem na Cola de Deus Story que a gente... Ô, Guilherme, de bate pronto assim, além do seu e da Bíblia, indica 3 livros aí pra galera. 3 livros. Vou indicar um pra quem tá começando, teve uma experiência com Deus e quer servir muito a Deus, que é um grande... A gente tem um grande levante nesse tempo de pessoas que teve alguma experiência, cresceu na rede social e tá abrindo a agenda. O que é muito bom, mas muito perigoso. E muito comum atualmente. Alma de todo apostolado. Top. Entender o porquê eu estou fazendo. Alma de todo Muito apostolado, bom. eu acho que para quem está evangelizando precisa ser lido pelo menos uma vez ao ano. Muito bom, muito bom. Então, primeiro Alma de todo apostolado, depois, para fugir um pouco dos temas mais tradicionais assim, sobre a devoção mariana, embora eu ame o Tratado da Devoção à Santíssima Virgem, já li dezenas de vezes, mas tem um livro do Frei Raniero Cantalamessa que eu sou apaixonado, que eu li tantas vezes quanto, que é Maria, um Espelho para a Igreja, que ele fala sobre a devoção mariana em todas as óticas da ótica eclesial na igreja. Então, a Maria, o Pentecostes e o ecumenismo, então, assim, todas essas vertentes. E o Frei Raniero, eu sou até um pouco suspeito, porque ele é o autor que eu mais gosto de ler. Assim, eu tenho diversos livros do Raniero Cantalamessa, e uma outra obra dele também, para os carismáticos e pentecostais, que é o Veni Creator, que é um livro um pouco maiorzinho assim, mas que ele explica a pneumatologia de uma maneira extremamente palpável, como ele sempre faz nas suas obras. Eu estudei um pouco de pneumatologia e eu estudando, eu falei, meu Deus, o quanto o Frei Raniero Cantalamessa, né, agora cardeal, o quanto ele traduziu isso daqui, cara, no simples do simples do simples. Então, se você tá crescendo em Deus, quer ser mais da Virgem Maria, ou os pentecostais aí que já estão vivendo e talvez quer ter mais solidez nos argumentos não contra ninguém, né? Não vou falar pra você ter argumento contra a galera do charuto, que você vai pegar mal pra caraca. Mas quer ter mais argumento no que você tá vivendo, né? Pra você não parecer um tolo no meio Tem das mais pessoas. convicção do que você crê, né? Exatamente, o Veni Creator do Frei Raniero Cantalamessa. Inclusive, pode ser considerado um livro próprio para o próximo ano da Cola de Deus, né? E, ó, fica a dica já pra quem... Pega Aí. a visão. Se você tiver alguma dica também de livro a respeito do Pentecostes, deixa aqui no comentário também do nosso episódio. É isso aí, Guilherme. Legal. Muito bom. Chegamos. Foi muito bom. Queria agradecer mais uma vez pela sua vinda, pelo livro, que certamente irei ler. Quando eu vi o livro do Guilherme, eu falei assim, é um cara de gente boa, mas eu tenho tanto livro de santo pra ler, eu não vou me preocupar em ler isso aí agora, né? Mas na parte, agora não. depois dessa conversa, ganhou meu respeito Ó, e certamente vou ler. Ganhou uma moralzinha. E vou ler mesmo, tá? Vou ler mesmo, vou dar o feedback depois. Faz feedback, manda. E meio do ano que vem a gente lança o segundo e vamos Aí você volta aqui de novo. voltar e Demorou. impactar uma geração para que a gente consiga ter pessoas na ponta, assim. O conteúdo dele, uma vez, eu falei conversando com um empresário, ele queria me levar para dar palestra na empresa dele sobre liderança. Então, assim, ó, quanto mais a gente entender no nosso cenário,
mais a gente consegue multiplicar nas outras esferas. Uhum. Porque o que nós temos no nosso meio, gratuitamente, no meio cristão católico, muitas empresas pagariam muito assim para ter, sabe? A dedicação das pessoas, as pessoas dando assim, o seu suor, a sua entrega total. Então, o Líderes que Geram Líderes, além de formar alguém para o nosso meio, também abre as pessoas a ter uma melhor visão e experiência em todas as esferas da sociedade, que é onde a gente precisa invadir. Mas não invadir como cauda, que é aquele que é levado, invadir como cabeça, direcionando, ditando e falando para onde as coisas É precisam uma coisa ir. que eu penso assim, que empresário consciente não queria ter um santo trabalhando na empresa dele, né? Pois é. Isso é louco, velho. Com excelência ali, né? Exatamente. É muito Exatamente. bom. Ô, Guilherme, não podemos fugir da tradição, que é você convidar alguém para sentar à mesa do No Barco. Gosto de lembrar sempre que não é uma indicação, é um convite, Então, Dependendo da pessoa, se for mesmo, você pode ordenar. pode influenciar. Você é um líder, então pronto. Mostra seu- Então você vai olhar na câmera, na bola dos olhos da pessoa e falar assim, ó, você está convidado ou convocada a sentar na mesa do No Barco. É geralmente quem o espírito sopra, assim, ó. Essa hora ele sopra. Nossa, eu acho que ela não veio aqui ainda. A Pri veio aqui. Nós fomos até ela. Olha já só. não. Então, eu Foi lá vou- no Gerados Telemaquara. Gerados Ah, no Gerados. Não, É, lá então, do Andrezão. então ela já tá aqui. Então eu vou botar outro. Vou botar a galera do meu time pra vir pra cá, né? Eu acho que vocês podiam convocar, e ele já está convocado a sentar nessa mesa pra falar um pouco de jiu-jitsu e como é ser parecido com o Vin Diesel, ser confundido com ele a todo instante. Diego Costa. Ai, Diegão. Seria Diegão. bom, mano. Você Gente aqui boa, gente boa. sentado, falando sobre crescimento, também um excelente líder. Ele que o exemplo foi dele, né? Ele que estruturou de uma maneira excepcional a intercessão na comunidade, faz parte do nosso conselho, então, então vem enfrentando os grandes desafios de desbravador. Diego é um dos grandes perfis desbravadores que a gente tem na comunidade, né? Dentro dos ministérios ele é um apóstolo assim que gosta de ir, abrir as coisas e capinar, então Diego, fica então o convite do Guilherme e o meu também. venha. Conta aí. É isso aí. E diante disso, só podemos dizer uma coisa, Guilherme. Permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. É isso aí. glória a Deus. Tamo junto. Que da hora, velho. Que da hora.